os eleitores dos suspeitos. Os mandados foram cumpridos nas casas dos suspeitos, na sede da prefeitura e em depósitos da cidade. Celulares, documentos, dinheiro, entre outros itens foram apreendidos. O Ministério Público não divulgou o nome dos envolvidos. Em nota, a prefeitura disse que os agentes públicos foram temporariamente afastados de suas funções para garantir a transparência do processo investigativo. A rapper americana Nicki Minaj foi detida pela polícia no aeroporto de Amsterdã, na Holanda, acusada de tentar embarcar com maconha. A legislação holandesa proíbe viajar com a droga para fora do país. Ela foi liberada menos de uma hora antes de um show na cidade de Manchester e precisou cancelar a apresentação no Reino Unido. No horário de Brasília, 3h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Ituano. Futebol do CBN. Ponte Preta, Ituano. Júlio Nascimento. 3h35. Grande abraço para você ligado aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Estamos chegando. Domingão de muito futebol para você, 26 de maio de 2024. A partir de agora, tudo sobre Ituano e Ponte Preta. Ponte Preta e Ituano. É a 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O microfone da CBN está no estádio Novelli Júnior, em Itu, onde nós fazemos o primeiro contato com o repórter Antônio Lupi, trazendo os primeiros destaques da Macaca, que vai em busca da primeira vitória como visitante na competição. Grande abraço, ótima tarde para você, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Excelente tarde a você e a todos que acompanham mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN, estádio Novelli Júnior, na fria Itu, onde a Ponte Preta vai em busca da primeira vitória como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico João Brigatti vai preencher o meio-campo. Definiu a equipe com 3 volantes, Dudu Vieira, Emerson e Ramon. Elvis, o armador da equipe, também está confirmado no time titular. A única mudança é em relação ao sistema defensivo. O Sérgio Rafael foi vetado pelo departamento médico e Castro recebe a oportunidade na zaga ao lado do boliviano Luiz Aquim. Mais uma vez, Gé não foi relacionado. Segundo a assessoria de imprensa da Ponte Preta, o atacante, que já marcou 4 gols na temporada, está gripado. A Ponte Preta é a 14ª da Série B do Campeonato Brasileiro com 6 pontos, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, marcou 6 gols, sofreu 7,33% de aproveitamento para a Macaca na Série B. E do outro lado, o Ituano, Galo de Itu, que vive numa situação complicadíssima, o lanterna da competição. Como é que chega o time do professor Alberto Valentim, Antônio Lupi? Ituano. Olha, Júlio, não é apenas na Série B. A temporada 2024 do Ituano, ela é muito ruim, porque a equipe foi rebaixada no Campeonato Paulista. E na temporada só conseguiu apenas 2 vitórias. Uma dessas vitórias aconteceu na última partida em casa do Ituano na Série B contra o Sport. Saiu para enfrentar o Mirassol e perdeu. O técnico Alberto Valentim tem retornos importantes na equipe. Léo Oliveira retorna após cumprir suspensão. Valber, conhecido do futebol campineiro, também retorna à equipe e está confirmado no time titular. E na lateral esquerda, Eduardo Diniz
também estava no departamento médico, volta e está confirmado na lateral esquerda do Galo de Itu. Uma vitória, 5 derrotas para o Galo de Itu, 3 gols marcados, 12 sofridos, 16% de aproveitamento. Essa é a campanha do ituano. A bola rola às 4 horas da tarde, estádio Novelli Júnior em Itu. Vamos para a cabine da CBN, onde está Gabriel Castro, o nosso Gabigol, que traz a primeira análise desse confronto na Macaca. Ótima tarde para você, Gabriel Castro. Ótima tarde para você também, Júlio Nascimento, Antônio Lupe, Naldo, que está mandando este sonzão aqui diretamente de Itu, e aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Júlio, é duelo de equipes que venceram apenas uma vez neste Campeonato Brasileiro da Série B. A diferença é que a Ponte conquistou 3 empates e o ituano só derrota até aqui. Apesar da Ponte precisar dessa primeira vitória fora de casa e melhorar o rendimento, porque foi mal contra o Goiás, foi mal contra o Operário, sofreu contra a Chapecoense, o técnico João Brigatti deve ter gostado da última rodada longe de Campinas, lá em Chapecó, mantém o esquema com 3 volantes, não tem hoje o Lucas Bochecha, que fica como opção no banco de reservas, mas ele opta pelo Ramon Carvalho, até poderia colocar mais um atacante, jogar naquele 4-3-3 pela velocidade, não, prefere ser prudente, é duelo fora de casa, então ele monta ali com o Dudu Vieira, Emerson e também o Ramon Carvalho, até para dar uma liberdade um pouquinho maior para o Elvis. Então, curioso para ver essa Ponte Preta fora de casa com um meio campo forte e aí joga com apenas 2 atacantes. Tem a velocidade do Iago Dias e a mobilidade do Gabriel Novaes, onde tem boa oportunidade aqui em Itu, já que enfrenta o lanterna da competição, Julião. É isso aí, na gelada Itu. Quem vai apitar hoje é Jonathan Pinheiro, do Rio Grande do Sul. Promessa de um grande jogo, e para um grande jogo, uma grande narração aqui na CBN Campinas. Grande abraço, ótima tarde para você, meu amigo Marco Guarizo. Marco Guarizo. Boa tarde, Júlio Nascimento. Grande abraço para você, para os ouvintes da CBN. A fria Itu, neste momento, Júlio, tem 19 graus. Olhei aqui no termômetro, sensação térmica também de 19. Mas, porém, entretanto, todavia, parece que a nossa cabine é aberta. Aqui tem um ar-condicionado, para você ter ideia. Os times acabaram o aquecimento, a Ponte acabou um pouquinho mais cedo, o ituano está acabando agora. Tem que se aquecer bastante, porque, Júlio, nesse jogo, com esse friozinho, é aquele que a bolada arde, né? Quando a gente acaba levando uma bolada. A presença do público bastante tímida, vejo torcedores da Ponte chegando aos poucos aqui, mas tem a questão das caravanas também, que passam por aquela varredura da Polícia Militar para depois chegarem ao estádio. Mas até o Gabi Castro comentava comigo fora do ar aqui que tem mais torcida da Ponte do que do ituano. 2 times que estão numa situação complicada, a Ponte um pouco menos nessa Série B e pelo menos no fator torcida não vai ser isso que pode atrapalhar a Macaca em busca da segunda vitória neste Campeonato Brasileiro da Série B, Júlio. E você vai curtindo o som ambiente também do Novelli Júnior, trabalhos técnicos aqui de Naldo Araújo, técnica de externa, e aqui nos botões mágicos da CBN, Marcelo Abreu. Tinha um Jimi Hendrix aí, um Slash, um Jeff Beck, alguma guitarra aí no Novelli Júnior, olha aí, sensacional, hein? Tudo isso para dizer que estamos no ar com Ituano e Ponte Preta, a promessa de um grande jogo para você curtir a partir de agora aqui no Futebol Globo CBN Campinas, no FM 99.1 e também estamos no YouTube, operando em youtube.com/CBN Campinas, onde você também tem imagens da nossa cabine diretamente do estádio Novelli Júnior. Tem um chamado em Novelli Júnior? Não. Estou maluco. Ouvindo coisas. Mas tudo isso para dizer que você também pode participar e mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para interagir através do 9986-9070. 9986-9070. Antônio Lupe, mais um destaque da Macaca, Ponte Preta, que sofre mais uma vez então com o desfalque do Gé, camisa 9 Gé, que entrou muito bem contra a Chape, mas hoje não fica à disposição, né, Lupe? É isso, Júlio. O Gé, ele entrou no segundo tempo, ele e o Renato, né, deram uma mobilidade maior ao ataque da Ponte.
mas não conseguiu marcar no empate com a Chapecoense em 0-0 lá na Arena Condá, em Chapecó. Através da assessoria de imprensa, questionamos, né, por que o Gé não veio? Porque o Gé, o 2024 do Gé é cercado de polêmicas, né? Mas a assessoria disse que ele estava gripado e, por isso, não viajou com a delegação para a cidade de Itu para encarar o Ituano. Ele é desfalque. Sérgio Rafael teve um problema muscular também na partida contra a Chape e hoje sequer viajou com a delegação. Como o Gabi Castro ressaltou, o Bochecha, que também era dúvida, ele está à disposição no banco. Não joga, não começa a partida. O Ramon vai ser o titular no meio-campo, mas o Bochecha fica à disposição do técnico João Brigatti para a partida contra o Ituano. Matheus Silva também aparece, né? Depois de muito tempo, o Matheus Silva é relacionado, ou seja, o Brigatti aí vai ganhando opções para mexer no decorrer do jogo, caso necessário. Hoje, aqui contra o Ituano, e como os meninos disseram lá na cabine, estou bem pertinho da onde fica a torcida da Ponte, realmente, não precisa nem contar. A torcida da Ponte, até o momento, ela é maior do que a torcida do Ituano, que joga em casa, Júlio. Ô Gabi, você gosta da adição do Castro aí no sistema defensivo? O Sérgio Rafael vinha jogando com o Hakim. O Joilson, né, entrou no time no último jogo, tinha a opção do Edson, o Matheus Silva voltando, mas a opção é pelo Castro, que durante o Campeonato Paulista foi titular com o Brigatti. E foi bem, né? Tem a confiança do treinador pontepretano. Não fica como titular, porque é uma zaga mais experiente, com o Hakim, com o Sérgio Rafael, que fez um bom campeonato carioca, mas na ausência do Sérgio Rafael, ele opta pelo Castro. Então, deve estar treinando bem, tem a confiança do treinador e por isso opta então pela titularidade ao lado do boliviano. Ô Júlio. Sim, Guarizô. Você havia sido chamado sim, porque quando você falou da guitarra do Jimi Hendrix, não era o Jorge Tadeu que estava te chamando, não. Na verdade, a guitarra estava fazendo a abertura do hino do Ituano aqui nas caixas de som do Novelli Júnior. Perfeitamente, esse é Marco Guarizzo, que nunca me deixa abandonado aqui, nem com uma imagem de maluco. Ô Gabi Castro, e esse time do Ituano do professor Alberto Valentim permanece na tua avaliação como um dos favoritos para rebaixamento? Porque até o Lupe disse na abertura, né, Gabi? É um time que já sofreu no Campeonato Paulista e, com exceção aquele jogo contra o líder do campeonato até então, onde o Ituano conseguiu a última vitória no campeonato quando o Sport estava na ponta da tabela, um time que não consegue desempenhar bem tanto dentro como fora de casa, né, Gabi? Já já o Gabriel Castro vem também para analisar Júlio, o time do Ituano, pois não? E um detalhe do Ituano que é bem interessante é que no ataque tem Tony Anderson, que é conhecido aí da Série B. Ano passado estava no ABC, caiu, né, com o ABC, mas foi uma polêmica danada aquele último jogo contra o Vila Nova. Tem o Vinícius Paiva e tem o Leozinho. Você sabe quem é o Leozinho, Nascimento? O Leozinho é o Leonardo, né, Lupe? Leonardo, isso. Leozinho, ele foi eleito o melhor jogador do mundo quando atuava no futsal, no Sorocaba. Só que aí ele se aventurou nos gramados, né? Passou por alguns times de Santa Catarina e hoje defende o Ituano e começa no ataque. Leozinho, eleito o melhor do mundo nas quadras, agora tenta o sucesso nos gramados defendendo o Ituano, Júlio. Boa, então olho no Leozinho aí, jogador do Sorocaba. Leozinho, agora jogador no campo, tentando seguir justamente os passos, quer dizer, um caminho, né, que o ídolo dele, Falcão, fez. Só que o Falcão não teve tanto sucesso nos gramados quanto teve no futsal, aí é inegável dizer. Falcão que, como jogador do campo do futebol, chegou a vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube. As primeiras participações aqui do nosso WhatsApp estão chegando. Abraço aqui pro Samuel Fidelis, toda a família Fidelis, diretamente do estádio Novelli Júnior, acompanhando o jogo. O Walter tá dizendo que vai ser 2-0 hoje pra Macaca. Haja coração. O time do Ituano só falta engrossar o caldo hoje. É o Ronaldo quem manda aqui a mensagem. Um abraço pro Marcos Vinícius, diretamente de João Pessoa, respeitando qualquer adversário da Série B. Mas hoje é hora de definir e separar os objetivos do campeonato. Obrigado pela participação, um abraço para toda João Pessoa.
O Valdir Félix, de Cosmópolis, ainda lamentando o resultado ontem do Guarani. Só passando a limpo, então, a 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodada que começou na sexta-feira, no Independência, em Belo Horizonte, com a vitória do América contra o Santos por 2-1. Ontem à noite, no Brinco de Ouro, Guarani e Paysandu empataram sem gols, 0-0. Hoje, além de Ituano e Ponte Preta, às 5 horas, horário de Brasília, no Oba, o Vila Nova recebe o Brusque. Vila Nova que perdeu aí no meio de semana na Copa Verde por 6-0 contra o Paysandu. E às 18h30, 6h30 da noite, Ceará enfrenta a Chapecoense. Amanhã, dando sequência à 7ª rodada, serão 3 jogos. Coritiba e Operário às 7 horas da noite no Couto Pereira. Em Ribeirão Preto, no Santa Cruz, tem Botafogo e Novo Horizontino às 9 da noite. E às 9h30 na Ressacada, Avaí e Goiás. Completam a rodada Amazonas e Mirassol na terça-feira. Lembrando que CRB e Sport foi adiado. Série B do Campeonato Brasileiro, que tem o Santos liderando com 15 pontos, seguido pelo América também com 15. Mas com uma vitória a menos, Goiás tem 14 e o Sport com 12. Estes com jogos a menos fecham o G4. A Ponte Preta, 14ª com 6 pontos. Na zona de rebaixamento, Guarani 4, Brusque 4, Botafogo 4, Ituano amargurando a lanterna da competição com 3 pontos. Intervalo aqui no Futebol Globo, CBN na volta. Vamos escalar a ficha técnica de Ituano e Ponte Preta e Ituano aqui no Futebol Globo, CBN Campinas. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford que oferece produtos e serviços projetados para maximizar a produtividade do seu negócio. Conte com um ecossistema completo de soluções e uma ampla rede de concessionárias em todo o país, com disponibilidade de peças, especialistas e pós-venda prioritário. Tudo isso aliado a um portfólio de veículos comerciais inovador e conectado. Saiba mais, Ford.com.br. Ford Pro, seu negócio em movimento. Paz no trânsito começa por você. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta. Ituano. Enquanto a bola não rola. 3 horas e 52 minutos, enquanto a bola não rola, já, hein? Tem Ituano e Ponte Preta, é a 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Todas as emoções para você curtir aqui no Sonsaço da CBN. Antônio Lupe, aquela pergunta velha e tradicional do rádio esportivo. Os times estão prontos e escalados? Sim, a Ponte Preta pronta e escalada pelo João Brigatti. Já o Ituano pronto, definido pelo belo treinador Alberto Valentim. Calma, devagar. Vamos então às escalações de Ituano e Ponte. Ponte Preta. Pronta e escalada pelo técnico João Brigatti. A Ponte Preta entra em campo para enfrentar o Ituano com camisa de número 1, Pedro Rocha no gol. Na lateral direita, com a camisa de número 2, Igor Inocêncio. Na zaga, com a 15, Castro. 23, o boliviano Luiz Aquim.
E na lateral esquerda, com a 33, Gabriel Risso. No meio-campo da Alvinegra, 5, Dudu Vieira, 18, Emerson e 21, Ramon, além de 10, Elvis. No ataque, com a 11, Iago Dias. 35, Gabriel Novaes, repetindo a escalação titular da Macaca. Pedro Rocha, Inocêncio Castro, Aquim e Risso. Dudu Vieira, Emerson, Ramon e Elvis. Iago Dias e Gabriel Novaes. No banco, à disposição de Brigatti. 30, Luan, 4, Matheus Silva, 7, Dodô, 8, Emerson Santos, 13, Joilson, 16, Jean Carlos, 17, Guilherme Beleia e 19, Renato, 25, Bochecha, 31, Zé Mário e com a 98, Vinícius. Ituano! Definido, escalado e pronto pelo técnico Alberto Valentim para encarar a Ponte Preta, o Ituano entra em campo com 12, Jefferson Paulino no gol. Na direita com a 2, Léo Oliveira. Na zaga 3, Claudinho, 4, Valber e na esquerda com a meia dúzia, Eduardo Diniz. No meio-campo, 5, Rodrigo, 8, Miqueias e 10, Persson. No ataque, com a 7, Vinícius Paiva, 9, Tony Anderson e com a 11, Leozinho. Repetindo a escalação do Galo de Itu. Jefferson Paulino, Léo Oliveira, Claudinho, Valber e Eduardo Diniz. Rodrigo, Miqueias e Persson, Vinícius Paiva, Tony Anderson e Leozinho. No banco, à disposição de Valentim, 1, Wesley, 13, Léo Duarte, 14, Marcel, 15, Viale, 16, Marlon, 17, Bruno Xavier, 18, José Aldo, 19, Zé Eduardo, 20, Ian Rolim, 21, Bruno Alves, 22, Juan Carlos e com a 23, Gabriel Falcão. A arbitragem do jogo. O dono do apito, o árbitro da partida é do Rio Grande do Sul, Jonathan Benkenstein Pinheiro. Jonathan Benkenstein Pinheiro apita o duelo entre Ituano e Ponte Preta. O assistente 1 é o Lúcio Flor, também do Rio Grande do Sul. E o assistente 2, Maurício Coelho Silva Pena, também do Rio Grande do Sul. No VAR, no árbitro de vídeo, Gilberto Rodrigues Castro Júnior de Pernambuco, ele que é filho do senhor Gilberto Rodrigues Castro. 3 horas e 56 minutos, faltando 4 minutos para a bola rolar. Os times já vão se espalhando no gramado do Novelli Júnior, muito frio em Itu. Mas agora é hora de esquentar a nossa programação com análise sobre este grande duelo da 7ª rodada. O comentário do jogo. Gabriel Castro. Vamos lá então, Júlio Nascimento, você havia me perguntado sobre este Ituano, né? Parece que ele se perdeu ao longo do caminho, porque até então tinha o treinador Marcinho, que ele mesmo, ex-Ponte Pretano, que foi muito bem na Macaca, tem identificação, camisa 10, 9 meses aqui no clube, mas não fez um bom campeonato paulista, saiu no meio da competição, chegou ao Alberto Valentim, que não conseguiu impedir o rebaixamento, então tem o rebaixamento no campeonato paulista, e inicia o campeonato brasileiro também muito mal, né? Porque o Ituano tem o segundo pior ataque, com 3 gols, e a pior defesa, com 12 sofridos até aqui, né? E uma curiosidade deste ataque do Ituano, né? Vocês citaram do Leozinho, 8 jogos, nenhum gol, que foi o melhor aí no futsal. Tem o Tony Anderson, 14 jogos esse ano e nenhum gol, e o Vinícius Paiva, 12 jogos e apenas um gol. Então tem muitas dificuldades ofensivamente esta equipe do Ituano. A gente já falou aqui que a Ponte precisa dessa vitória, conquistar a primeira fora de casa, até para poder se afastar da zona de rebaixamento, e pela escalação, com o meio-campo com 4 jogadores, eu espero, pelo menos no início, né, uma Ponte Preta que fique com a posse de bola, que controle o jogo. E o Ituano, por outro lado, eu acho que deve explorar o contra-ataque, tem a velocidade do Leozinho, tem a velocidade do Vinícius Paiva e joga também com o Tony Anderson, que é um meia ofensivo, né? Pode jogar como centroavante, mas se precisar, ele pode recuar também. Então, as duas equipes, uma vitória na competição, o Ituano na lanterna, querendo sair aí da zona de rebaixamento, e a Ponte Preta com totais condições de fazer uma boa exibição aqui em Itu. Tá muito frio, algo que jogador profissional está acostumado.
só que venta bastante. Isso é algo que ao longo da partida os jogadores vão ter que perceber. É um vento que por enquanto vai pegar a Ponte no contra, então neste primeiro tempo a Ponte está contra o vento, mas no segundo tempo ela deve jogar a favor. Isso o jogador ao longo da partida, 5, 10 minutos, ele já vai perceber a força do vento para poder atuar, e a bola já vai rolar já, Julião. Muito bem, esse é o comentário do jogo aqui com o nosso grande Gabriel Castro, e na sequência você vai curtir todas as emoções de Ponte Preta e Ituano com Marco Guarizo. Marco Guarizo. Um grande abraço para você sintonizado com a gente aqui na CBN. Vamos com tudo! Times posicionados para o início do jogo aqui no estádio Novelli Júnior. A Ponte Preta com o uniforme tradicional, uniforme número 1. Camisa branca com a faixa transversal preta, calções brancos, meiões brancos. Neste primeiro tempo, se estivéssemos no Moisés Lucarelli, a Ponte atacaria para o gol da linha do trem, de frente para a própria torcida. O Ituano com a camisa rubro-negra, predominantemente vermelha, com as listras pretas, calções pretos, meiões também rubro-negros, atacando se estivéssemos no Moisés Lucarelli. E aqui também no gol do placar eletrônico, aliás, um belo placar eletrônico, apita o árbitro, rola a bola aqui em Itu. Ponte Preta, Ituano. Tenta o primeiro lançamento, o Igor Inocêncio vem de cabeça, o Claudinho para fazer o corte, Rodrigo disputa ali com o Elvis, já fica sentindo, camisa número 5 do time do Ituano. O Elvis chegou ali, disse que não fez nada, a arbitragem mandou o jogo seguir, marca apenas a posse de bola, favorecendo a Ponte. Arremesso lateral no campo de ataque pelo lado direito, segue caído o Rodrigo ainda, que o Fábio Scheib, que passou aqui pelas cabines, me lembrava que foi contratado pelo Palmeiras como uma grande promessa, mas acabou não acontecendo. Depois girou pelo Juventude, o último time dele foi o Botafogo da Paraíba. Já tá tudo normal com o Rodrigo, vai recomeçar o jogo, primeiro minuto aqui no Novelli Júnior. A batida de cabeça, a bola vai para fora depois do desvio do Vinícius Paiva. A Ponte segue com ela no campo de ataque, mais uma vez o Igor Inocêncio faz a tabela com Elvis, não consegue pegar na falta. Ela sai em lateral, favorecendo o Ituano na lateral esquerda do campo de defesa. Na cobrança tá o Eduardo. Primeiro tem uma conversa com a arbitragem ali. Você ouve aí no sonsaço da CBN, no som ambiente, a torcida da Ponte dominando as arquibancadas aqui no Novelli Júnior. O público não chega a 2.000 pessoas aqui, mas a Ponte tem mais torcida que o Ituano. Tentativa de jogada do Miqueias do lado esquerdo ainda no campo de defesa do Ituano. O Paiva estava preso, a bola bate por último no Dudu Vieira. É arremesso lateral favorecendo a equipe de Itu. Bate na bola o Emerson, tenta encontrar ali na frente o Gabriel Novaes. Chega cortando mais uma vez a zaga ituana. Recomeçando com o Claudinho do lado esquerdo do campo de defesa. Volta para o goleiro Jefferson Paulino. Dá aquela penteada na bola, inverte do lado direito buscando o Leozinho. Chegou de cabeça primeiro, bateu na bola o Léo Oliveira. A posse fica com a Ponte no círculo central. O domínio lá do lado esquerdo do Castro, recomeçando com o goleiro Pedro Rocha. Sai com o Luiz Aquim pelo lado direito. Carrega o Luiz Aquim. Tenta um lançamento por baixo. Corta o Eduardo Pretuano. Vem puxando o contra-ataque. Persson fez o lançamento. Buscou Tony Anderson. Esperto na marcação para fazer o corte. O Igor Inocêncio. O passe errado sobrou para o Eduardo Persson na entrada da área. Rolou. Ela passou do Miqueias. Chegou no Léo. Arriscou de fora. Direto pela linha de fundo. Primeira finalização do jogo, apenas tiro de meta favorecendo a Ponte Preta. O Júlio Nascimento tá lá no QG de Esportes da CBN, na rua Regina Nogueira, número 120, esperando sua mensagem pelo WhatsApp. É o 19 991869070. Participe da transmissão da CBN com a gente. Tiro de meta para a Ponte Preta. Jogando contra o vento, como disse o Gabi Castro. As bandeiras ali próximas do placar, balançando bastante para o lado oposto ao que ataca a Ponte. Tenta sair na base do lançamento aqui, a bola bate na cabeça do Emerson, volta na direita para o Igor Inocêncio. Acelera o lance, buscou o lançamento para o Gabriel Novaes. Eduardo Diniz chega fazendo corte. A bola vai para fora, mais um arremesso lateral favorecendo a equipe da Ponte Preta. Já se apresenta para receber o Dudu, mas espera o Igor Inocêncio, a chegada do Emerson e joga do outro lado para o Ramon. Dentro do círculo central, abre o jogo na esquerda, curtinho para o Elvis.
Alves faz o domínio, passou dando certo ao Gabriel Risso, a tentativa do lançamento dá errado, chega cortando o Léo Oliveira, passa a bola pro Rodrigo, busca o giro, roubada da Ponte Preta, bem demais o Gabriel Risso na bola. Fica do lado esquerdo, o Ramon toca pro Gabriel. Agora a tentativa com o Elvis, rolou na ponta esquerda pro Iago Dias, foi pra cima da marcação. Penteou, levou pro lado, cruzou pra área. A bola passa por todo mundo. Vai correr atrás dela ainda o Igor Inocêncio, ele dá um carrinho em cima do Vinícius Paiva. A torcida da Ponte gostou. Você tá pertinho aí, Antônio Lupe, sentindo o frisson da torcida da Ponte, hein? A impressão, Guarizo, é que a gente tá no Moisés Lucarelli, né? Porque a torcida da Ponte faz mais barulho que a torcida do Ituano e tem mais número também, né? Muitos torcedores da Macaca aqui no estádio Novelli Júnior. Você citou o placar, belo placar, e hoje é a estreia do placar eletrônico aqui do Novelli Júnior. Primeiro jogo, esse clássico regional. E de presente para os torcedores, a estreia do placar eletrônico que mostra Ituano 0, Ponte também 0. E muito legal também que os placares voltaram a mostrar o tempo de jogo, né? O que é bacana para a torcida também. Vem o Ramon tentando a jogada para Ponte Preta, foi atropelado ali pelo Tony Anderson. A falta já cobrada rapidamente, todo o time da Ponte no campo de ataque. Lançamento do Ramon, busca o Risso na esquerda, bom domínio, Gabriel Risso penteia a bola, volta um pouquinho mais atrás, recomeçando o jogo com o Castro ainda no campo de ataque. Agora a Ponte vai manobrando, vai mudando de lado. Passe do Akin para o Emerson, carrega pela meia direita, tocou na frente, chegou no Igor Inocêncio, encarou a marcação, levou para a linha de fundo, cruzou para dentro da área, não saiu, o Jefferson corta de cabeça o Léo Oliveira. Vai buscar lá no campo de defesa o Leozinho. Com aquela categoria do futsal, ele toca de calcanhar pro Miqueias. Recomeça o jogo com o Leozinho ajudando a defesa de novo, driblando. Mas no futsal a quadra é menor. Perdeu a bola o Leozinho. Contra-ataque da Ponte, recebe Emerson, abre na direita para Inocêncio. Caneta em cima do zagueiro, adianta demais a bola, comete a falta em cima do Claudinho. O lance foi bonito, Antônio Lupe, mas depois, ao perder o domínio, o carrinho foi forte, a falta favorece o Ituano dentro da própria área. Pelo lado direito, bela jogada do Igor Inocêncio. Ele recebeu a bola, deu uma caneta entre as pernas do marcador, só que a bola correu demais. Ficou fácil para o Claudinho. O Inocêncio no carrinho tentou fazer o desarme, mas não conseguiu. Falta para o Ituano no sistema defensivo. Jefferson Paulino vai colocar a bola em jogo. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. Passados 6 minutos do primeiro tempo, é Série B aqui no Novelli Júnior. Ituano 0. Ponte Preta também 0. Central da bola, Júlio Nascimento. Vai começar na tela da IPTV em instantes, direto do Maracanã, o futebol solidário. Ronaldinho Gaúcho e Cafu, os Capitães, um futebol em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. 6 minutos passados, Gabi Castro, Ponte Preta com mais posse de bola no início do jogo. Lembra muito até o que o Lupe disse, parece que estamos no Moisés Lucarelli no jogo de hoje. É isso, né? E me agrada essa postura da Ponte, é um início agressivo, com mais posse de bola, aquilo que eu tinha citado, que eu esperava que isso fosse acontecer, até pelo meio-campo mais povoado. Numericamente, a Ponte é superior no meio-campo e o Ituano apenas com chutão, com lançamentos. Acho que a Ponte precisa finalizar mais, mas é um início de jogo muito promissor da Ponte. Tentativa na esquerda com Iago Dias, passou por ali o Ramon, ele preferiu dar o drible, bateu na entrada da área em cima do zagueiro. A bola bate no Valber, sai em arremesso lateral favorecendo a Macaca à esquerda do campo de ataque. Vai para a cobrança o Gabriel Risso, joga de novo no Iago Dias, tenta passar pelo Léo Oliveira, fecham 4 jogadores em cima dele, ele precisa recomeçar o jogo com o Ramon. Ramon Carvalho pro Castro, todo o time da Ponte de novo à frente da linha que divide o campo. Domínio do Luiz Akin, rola pela direita, tentativa de passe para Igor Inocêncio, recebeu, recomeça com Dudu Vieira. Dudu tá marcado, tem que recomeçar o time do Ituano, ao contrário do que faz a Ponte, fica fechadinho nesse início de jogo. A jogada do Igor Inocêncio tem que recomeçar, só uma meia pressão ali do Eduardo Persson, por isso o Luiz Akin passa lá do lado esquerdo para a saída do Castro. Chega a pressão para cima dele, erra o passe, o Ituano rouba a bola, vem o Leozinho, tenta o giro para cima do Castro. Último toque do zagueiro da Ponte Preta, a bola sai em arremesso lateral, favorecendo a representação do Ituano, como dizia o eterno Silvio Luiz. Vai tocando bola o Ituano no campo defensivo. Fica com ela ali o Valber.
Começando com Claudinho, do lado esquerdo, não dá opção o Eduardo, por isso ele tem que receber a bola curtinho, a marcação do Dudu fica adiantada, chega nele, vira o jogo, recomeça lá do lado direito com o Valber. Vai carregando, sem marcação, passa a linha que divide o campo, vai dominando, ninguém chega nele, faz o passe na frente pro Tony Anderson, brigou o Persson, chega no carrinho, cortando o Emerson, tira do jeito que dá a bola ali no campo defensivo. O Igor Inocêncio colocando a bola para fora. O Eduardo Persson tá aqui dentro da área da Ponte, sentindo, mas já volta mancando o camisa 10 da equipe do Ituano, mas não deixa o campo. Passe do Rodrigo na direita, tenta a tabela com o Léo, tava esperto o Ramon para fazer o corte, fica com ela o Iago Teles, gira para cima da marcação, segura a bola, rola no meio para o Elvis. Guarizo. Pois não? E chama a atenção o posicionamento do Dudu Vieira, porque a Ponte joga com 3 homens de meio campo, que são os 3 volantes, mas o Ramon Carvalho e o Emerson mais defensivo. O Dudu aqui pela direita, jogando ao lado do Elvis. Fazendo aquele auxiliar de lateral, né? Na verdade, fazendo um meia pela direita. Né? É, porque como a Ponte não joga com este ponta pelo lado direito, joga com o Iago Dias pela esquerda, o Gabriel Novaes fica centralizado. Do lado direito não fica ninguém. E quem tá povoando este lado é o Dudu Vieira, bastante ofensivo aqui em Itu. Vai para a cobrança de arremesso lateral, Léo Oliveira para a equipe do Ituano. Tony Anderson desvia de cabeça, corre o Leozinho, chega primeiro que ele, o Gabriel Risso para dar um carrinho na bola. Vai sobrar aqui na entrada da área para o goleiro Pedro Rocha. Tá pressionado, dá um balão na bola, tira da defesa da Ponte. Tenta subir de cabeça o Elvis, melhor que ele, o Léo Oliveira. Vem o Tony Anderson recuando para jogar para o time do Ituano. Volta com o Rodrigo no círculo central, abre o jogo na esquerda para o Eduardo. Tem espaço, Eduardo Diniz faz a tabela curta com Vinícius Paiva, vai para cima da marcação do Dudu. Pedalou, levou para a direita, ficou sem espaço, ganhou do Dudu, ainda segura a bola, tá sem opção de passe, por isso chega a Ponte na marcação e dá um bico na bola para onde o nariz aponta o Emerson. Acertou a arquibancada aqui perto da gente, o camisa 18 da equipe Ponte Pretana. A posse de bola fica com o Ituano. Miqueias pela meia esquerda, tá marcado, toca na esquerda para o Eduardo Diniz, que está marcado, tem que recomeçar com o Claudinho lá no campo de defesa. Fica com a bola o Valber, que é o último homem, chega a pressão do Gabriel Novaes para cima do Claudinho. Toca a bola, tá de costas o Eduardo, volta para o Claudinho, recomeçando com o Jefferson Paulino, chega perto dele ali o Iago Dias. Dá uma espécie de drible ali para sair jogando o Jefferson. Igor Inocêncio mata no peito, não deixa o lançamento passar. A torcida do Ituano que você ouve no som aqui da CBN fica na bronca, pedindo um toque no braço do jogador da Ponte, mas a arbitragem não marcou nada, segue o jogo. Tenta chegar no ataque o Iago Dias, no chapéuzinho para cima da marcação pela esquerda, invadiu a área, girou, bateu Jefferson! A bola passa à esquerda do gol do Ituano. Um chute mascado, parecia despretensioso, teve dificuldade na defesa o goleiro do Ituano. É escanteio para a Ponte, melhor chance até agora no jogo, Antônio Lupe. E que bela jogada do Iago Dias. Ele encarou a marcação do Valber, trouxe para o pé esquerdo e bateu forte. Jefferson Paulino, a bola quicou no gramado do jeito que deu, mandou a bola pela linha de fundo. Tem escanteio, a Macaca é o primeiro do jogo. Elvis, camisa 10, está na bola. Lado direito, pé direito, força aérea da Ponte dentro da área, cobrou no segundo pau, Elvis corta de cabeça o Claudinho para a zaga do Ituano. Arizou. Pois não. Os jogadores do Ituano ficaram reclamando na origem do lance que a bola teria pegado na mão do Igor Inocêncio, mas aqui de longe eu vi mamilo. Esse é o olhar de raio-x de Antônio Lupe. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Primeira boa chance criada pela Ponte, parece que essa movimentação, Gabi Castro, está confundindo um pouquinho a defesa do Ituano. Né? E o que foi interessante é que o Gabriel Novaes acreditou na jogada, ele ganhou pelo alto do Claudinho e deixou no mano a mano o Iago Dias, essa é uma alternativa interessante. Vem o Ituano pela esquerda, Eduardo praticamente sozinho, marcação à distância do Inocêncio, conseguiu passar, o Eduardo caiu, pediu a falta, a arbitragem segue o jogo, lançamento do Paiva do lado direito, corta de cabeça ao Riso, bola viva dentro da área, agora corta de cabeça a zaga da Ponte, segue o Ituano no ataque, Tony Anderson faz a tabela curta, deixa pro Miqueias, rolou na esquerda para a jogada do Eduardo Diniz, calibrou o cruzamento, cruzou fechado o Emerson Santos, na verdade era o Castro que estava na bola ali,
Corta o zagueiro da Ponte, coloca a bola para fora, lateral favorecendo o Ituano pela esquerda do campo de ataque. Já cobrado, Miqueias domina, ajeita para o pé direito, faz o lançamento, a bola passa direto pela linha de fundo. Apenas tiro de meta favorecendo a Macaca. Continue participando, mandando sua mensagem para cá. 19-99186-9070. O Júlio Nascimento tá ligadaço, aguardando sua mensagem no estúdio da CBN. Tem também o YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Você pode deixar sua mensagem no chat da CBN. Guarezo? Sim. Lembrando que a Ponte também hoje não tem à disposição Matheus Regis, que no empate em 0-0 com a Chape na última rodada, conseguiu ser expulso no banco de reservas. Exatamente. Tinha que ter a caixinha do clube para o Matheus Regis. Iago Dias briga pela bola na meia esquerda, conseguiu passar de 2, hein? Mas na hora de tocar a bola, ela foi muito para o lado esquerdo, a perna forte dele é a direita, ela foi para fora, apenas arremesso favorecendo o Ituano, que está preso no campo de defesa. O Miqueias faz o domínio, volta, recomeça com o Claudinho, tá pedindo na esquerda o Eduardo, o único jogador sozinho, é ele que fica com a bola. Eduardo Diniz faz um lançamento de pé direito para a velocidade do Vinícius Paiva, perto da linha de fundo, acelera Vinícius, tenta evitar a saída, consegue, mas a bola sai em tiro de meta. Ele é aplaudido pela torcida, mas a cobertura do Luiz Aquim foi perfeita para deixar que essa bola ficasse com a posse da equipe da Ponte Preta. Vai para o tiro de meta o goleiro. Sim. E o Ituano já percebeu que o Dudu Vieira, como ele está jogando um pouquinho mais avançado, muitas vezes está ficando no mano a mano aqui o Vinícius Paiva com o Igor Inocêncio. Por isso que o Hakim, que é o jogador de sobra da Ponte, já que o Castro, o zagueiro, bate com o Tony Anderson, está tendo que vir aqui. Então a Ponte precisa ter essa atenção aqui do lado direito de defesa. Tentativa de domínio do Ramon, roubou o Ituano, o lançamento do Persson para a corrida do Leozinho, marcado pelo Gabriel Risso, ficou ali esperando o contato veio, o lateral favorece, ou melhor, a cobrança de falta favorece a Ponte, ele pertinho da linha lateral do lado esquerdo do campo de defesa. É a Série B do Campeonato Brasileiro na 7ª rodada, os dois times têm apenas uma vitória até aqui, mas a Ponte está fora da zona do rebaixamento, o Ituano por enquanto é o lanterna, vai para a cobrança de falta o Castro, lançamento, balão lá para frente, busca o Gabriel Novaes, chega na frente dele o Claudinho, bate de cabeça para cortar para a defesa do Ituano. Domina Igor Inocêncio, fica com ela, tá pedindo o Emerson, mas a marcação estava próxima, por isso ele prefere recomeçar com o Luiz Aquim, que volta com o goleiro Pedro Rocha. Pedro Rocha pisa na bola, não quer sair no chutão não, sai na base do dinizismo, tocando curto. Vem Dudu Vieira buscar na lateral direita, ele busca o lançamento, a bola bate no Vinícius Paiva, vai sobrar na entrada da área ali na corrida do Persson, para onde o nariz aponta, o Aquim chuta e é lateral favorecendo o Ituano. A matada meio estranha do Eduardo Persson, deixa a jogada com o Vinícius Paiva, apareceu o Rodrigo, rolou na esquerda pro Eduardo Diniz, cruzamento, tira de cabeça o Castro. Ela vai sobrar na ponta direita, Miqueias vai lá, vai esperar a saída da bola para ter um arremesso lateral favorecendo o time do Ituano. Deve vir aquele famoso latereio, né? Aquela bola forte jogada dentro da área, é o que faz o Léo Oliveira pro Tony Anderson, tá de costas no bico da grande área, tenta dominar a bola, ele toca de novo pro Léo, fez a tabela com o Rodrigo, marcado pelo Ramon, invadiu a área, o Léozinho não chega na bola, corta a zaga da Ponte, tentativa de saída do Elvis, perde a bola, vem o Léozinho, tenta a jogada, falta em cima dele. Na hora de buscar o drible em cima do Ramon, foi abalroado, camisa 11 do Ituano. Essa falta é perto da área, viu, Lupe? Eu sei que tá mais perto de mim do que de você, mas é pra bater direto, viu? Os jogadores da Ponte reclamam da marcação de uma falta em cima do Elvis, um pouquinho antes dessa falta cometida pelo Emerson em cima do Leozinho. É uma falta perigosa. O Persson pega bem demais. O Eduardo Diniz, lateral esquerdo, também tá por ali. Quem tá com a bola na mão é o Miqueias, camisa 8. São 4 os candidatos para a cobrança da falta a favor do Ituano. Esse Eduardo é aquele jogador ambidestro, né? Que joga nas duas laterais, já passou pelo Palmeiras. É um jogador bastante experiente da equipe do Ituano. Tem uma roda ali, 5 jogadores querendo bater a falta. Outros 4 próximos da barreira para um possível rebote. Vai formando a barreira com 5 homens também o goleiro Pedro Rocha. Lance de perigo para o Ituano, 17h40 deste primeiro tempo aqui no Novelli Júnior. A conferência dos jogadores do Ituano, já saiu da bola o Persson. O Léo continua por lá. Também está na bola o Leozinho e o Tony Anderson. Agora fica ali o Tony Anderson para a cobrança da falta. Junto com o Léo Oliveira. É o Léo Oliveira que vai para a cobrança, para fora!
Não acertou o ângulo ali o Léo, não. Ela foi direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta favorecendo a Ponte, Antônio Lupi. Para sorte da Ponte, porque o árbitro autorizou, fiquei com a sensação que o Pedro Rocha ainda estava meio que organizando a barreira. A finalização por cima da meta do goleiro da Macaca que vai colocar a bola em jogo. Já não tem muita pressa o time da Ponte, já aquele ímpeto inicial deu uma baixada, o Ituano deu uma melhorada na marcação, Gabi Castro? As duas coisas aconteceram, né? A Ponte, muitos problemas defensivos nesta saída de jogo, né? Todas as vezes que o Ituano chegou foi por conta de erro da Ponte e, claro, tem o cansaço também, né? Porque 18 minutos daquela pressão inicial, linha alta, marcando a pressão, saída, não vai aguentar. Então, é normal, baixa um pouquinho o ritmo, daqui a pouco volta também. Ponte precisa corrigir essa saída de bola. Muitos erros, o Akin já errou, Igor Inocêncio errou e agora na última vez foi o Dudu Vieira. Quem tá com a bola é o Luiz Akin no campo de defesa da Ponte. Vem buscar o Emerson para fazer aquela saída de 3. Fica com a bola, volta no Castro. O Ituano também dá uma recuada agora para esperar o lançamento da Ponte. Fica com a bola na esquerda, trabalhando ali o Ramon Carvalho. Volta o jogo curtinho pro Castro. A Ponte toca para lá, toca para cá. Brinca de bobinho com o Ituano ainda no campo de defesa. O Ituano não faz pressão. São 19 minutos passados desse primeiro tempo aqui no Novelli Júnior. Vai tocando bola o time da Ponte, recomeçando. Fica com o goleiro Pedro Rocha. De novo, trabalho de bola agora no campo defensivo com o Léo, com o Igor Inocêncio. Igor volta para o Pedro Rocha, vai para um lado, vai para o outro e a temperatura do jogo cai. Assim como a temperatura aqui no Novelli Júnior, que venta uma barbaridade. Ramon Carvalho faz o domínio, lança o Igor Inocêncio, tentou ficar com a bola, passou dela. Eduardo fez o passe para o Vinícius Paiva, tentativa de caneta em cima do Dudu Vieira, falta marcada. Falta em cima do camisa número 7 do Ituano, por enquanto fica só na conversa o árbitro. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo é Série B aqui em Itu. Ituano 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. Júlio Nascimento. 7ª rodada da Série B, jogos encerrados. O América venceu o Santos por 2-1 e o Guarani empatou com o Paysandu em 0-0. Um abraço aqui pro Vini, se recuperando de dengue, acompanhando o trabalho da CBN, mandando um abraço também pro amigo dele, Gabriel Castro. Futebol Globo CBN. Pois não, Gabi. Grande abraço pro Vini aí, a audiência da CBN Campinas. Vai pra cobrança o Vinícius Paiva ou então o Eduardo. É aqui do lado esquerdo para cruzar dentro da área. Eduardo autorizado, jogou no segundo pau, subiu de cabeça o Claudinho, ela passa longe do gol. Defendido pelo Pedro Rocha. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Goleiro Pedro Rocha cada vez com menos pressa para a cobrança do tiro de meta. Agora ele joga lá no campo de ataque, vai brigar pela bola. O Dudu Vieira chegou antes dele, o Rodrigo recuperou a posse para o Ituano. Ela fica do lado esquerdo para a chegada do Eduardo, também caminhando com a bola, toca no Paiva, vai fazendo a jogada pelo lado esquerdo aqui, equipe do Ituano, mas na intermediária. Saiu Miqueias para fazer a jogada com Tony Anderson, puxado pelo Luiz Akin, não entendeu assim a arbitragem. Chance de contra-ataque, Novaes rolou para o Elvis, limpou o lance, abriu na esquerda para a jogada do Gabriel. Isso, ele tentou esticar para de Gabriel para Gabriel, chegou cortando a zaga do Ituano. Agora o contra-ataque é da equipe de Itu, passe do Leozinho, busca o Tony Anderson, belo carrinho do Castro para fazer o corte. A bola volta pela direita pro Miqueias, fica com ela, vai para um lado, toca curtinho pro Persson, recebeu tentativa de tabela, Gabriel Risso na cobertura, bem demais para fazer o corte para o time da Ponte. Briga o Gabriel Novaes, espera o puxão do Rodrigo, o puxão chega, falta, favorece a Ponte Preta no campo de defesa pelo lado esquerdo. Vai para a cobrança o Elvis. Também sem muita pressa, chega na frente da bola ali o Leozinho. O árbitro jogou a bola agora no rosto do jogador do Ituano, pediu desculpas. Parabéns. Gol ali. Essa daí é para amarela, hein, Gabi? Essa merece, viu? Quer falar o nome dele completo de novo, Antônio Lupi? Claro, do árbitro sem problema, é o Jonathan Benkenstein Pinheiro. E o auxiliar 1? Flor. Não. Lúcio Flor. Lúcio Beissendorf
Flor. Então você sabe falar, então você é o bonzão. Todos gaúchos, aliás, né? O Rio Grande sim. do Sul que não tem, né? A Série A parou por causa da tragédia no Rio Grande do Sul. Trio de arbitragem aqui em Itu. Aliás, Pois não. O Internacional está na casa, né? O Internacional treina em um hotel aqui na cidade de Itu. Está realizando a preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro e também a Copa Sul-Americana. O Internacional que está realizando, né? Como o Beira-Rio foi muito danificado, vai você. Vem o lançamento para o Iago Dias. Chega cortando a zaga do Ituano, Antônio Lupe. Então o Ituano treina aqui na cidade de Itu. Ontem fez um treino em Indaiatuba, na casa do Primavera, conhecendo a região internacional, repito, por conta da tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O Inter está na região. Que a gente espera que acabe o quanto antes para o povo gaúcho se recuperar, se reconstruir. Vem a Ponte Preta pela meia esquerda. Gabriel Risso faz o passe, buscava o Charal Novaes. Chega cortando a zaga do Ituano. Domina Eduardo Persson, toca na frente para Leozinho, deixa com o Miqueias na meia direita. Rolou para Leozinho, marcação do Castro em cima dele. Leozinho dá o corte para a perna esquerda. Último toque do Castro, lateral favorecendo o Ituano, cobrado rapidamente. Léo Oliveira deixa com o Rodrigo, muda o jogo aqui do lado esquerdo com o Carlinhos. Tá sozinho pedindo bola o Eduardo Diniz. Chegou nele, vem a marcação do Dudu Vieira, faz a tabela. Vinícius Paiva vem receber jogo, vem buscar pela meia esquerda. Tá marcado, conseguiu passar pelo Novaes. Na hora de tentar o passe na frente, foi atropelado pelo Novaes. Veio ajudar a defesa e fez como um zagueiro, cometeu uma falta, Antônio Lupe. E é mais uma bola que será levantada para dentro da área da Ponte Preta, bem pertinho ali do banco de reservas do técnico João Brigatti, que está bravo com a equipe e também com a marcação da falta. Meia dúzia está na bola, é o Eduardo Diniz e o Léo Oliveira também, os laterais estão conversando para saber quem vai cobrar a falta. Todo mundo em linha, ali na linha da grande área da Ponte Preta. É mais uma chance de o Ituano jogar um chuveirinho para dentro da área. Na cobrança, então, tem Eduardo, tem Vinícius Paiva. Jogadores combinando a jogada. Todo o time da Ponte no campo defensivo. Fica o Ramon ali para fora da fila e 2 jogadores na barreira. Tá autorizado o Eduardo, correu o Paiva. Aí ele tá impedido, o Ramon não foi atrás dele. Eduardo mandou dentro da área, o desvio de cabeça para fora! Mais uma do Claudinho, colocando pela linha de fundo, apenas tiro de meta favorecendo a Ponte Preta. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. Vamos atingindo 26 minutos. Primeiro tempo é Série B aqui no Novelli Júnior. Ituano 0. Ponte Preta Também 0. Central da Bola. Júlio Nascimento. Daqui a pouco tem bola rolando para Vila Nova e Brusque, Ceará e Chapecoense. Jogos que dão sequência à 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E no futebol solidário, Esperança vai batendo União por 2-1. Gols de Ludmilla, da Alessandro, tá todo mundo marcando. Marco Guarizo. Vamos com tudo! Naldo Araújo no sonsaço da externa aqui no Novelli Júnior. Marcelo Abreu na mesa de som da CBN Campinas, na rua Regina Nogueira, 120 no Jardim São Gabriel. Vem o Ituano pro campo de ataque. A jogada do Tony Anderson na entrada da área para Eduardo Persson. Tentou ali uma cavadinha, corta a zaga da Ponte. O rebote fica com o Rodrigo. Na direita, Miqueias faz o passe para Leozinho. Tá marcado o Leozinho, por isso ele manobra para trás. Já pediu pela ponta direita o Miqueias. Ficou com a bola ali. Olha que interessante o Léo Oliveira. O lateral vem para dentro da área para tentar a cabeçada, mas a marcação da Ponte foi boa. Por isso o Ituano teve que recomeçar tudo até a linha que divide o campo. Lançamento do Eduardo nas costas do Inocêncio. Ele deu o carrinho, conseguiu afastar. Recuperou Vinícius Paiva, invadiu a área. Passou do primeiro, do segundo. Rolou para Tony Anderson. Bateu fraquinho. Encaixa a bola com tranquilidade o Pedro Rocha. Podemos dizer que é uma boa defesa do goleiro da Ponte, porque costurou todo mundo, Vinícius Paiva, viu, Lupe? Mas contou também com um tropeço ali do Inocêncio e o Paiva teve facilidade para fazer o cruzamento, só que a finalização do Tony Anderson foi muito fraca. Nos braços do Pedro Rocha e vem Ituano. Vem Ituano de novo, Leozinho pela ponta direita faz o drible para cima do Ramon, se aproxima da área, também passa do Dudu, abre o jogo na esquerda para o Eduardo, fez que ia arriscar de fora, preferiu tocar no Paiva, deu seta na ponta esquerda, levou para a linha de fundo, a bola bate no Igor Inocêncio, encaixa
O goleiro Pedro Rocha fica com ela. Momento melhor do Ituano no jogo agora, Gabi Castro. O momento é todo do Ituano no jogo. É aquele momento que o Elvis, ele some da partida. E aí quando a bola não chega até o Elvis, para ele poder armar, para ele poder segurar um pouquinho o ritmo, a Ponte fica sem saber. Muitos erros de passe, a Ponte estática ofensivamente e aí força essa marcação do Ituano e acaba recuperando essa bola. Então uma transição da Ponte muito lenta. O Gabriel Novaes precisa sair do campo de ataque, vir para o campo de defesa. É momento ruim e é momento que o Elvis precisa chamar a responsabilidade neste meio campo. Quem pega a bola agora é o Iago Dias, a marcação do Léo Oliveira chega em cima dele, a bola vai para fora, lateral favorecendo a Ponte, aí dá um chutinho na bola ali o Miqueias para atrasar a cobrança do Gabriel Risso, que toca no meio para a movimentação do Emerson. Joga na esquerda para a tentativa de jogada ali, começando o Gabriel Novaes, saindo da área, tentando buscar a jogada. Tá no meio campo o Elvis para fazer o passe pro Akin. Levou Luiz Akin, fez o lançamento, buscou o Igor Inocêncio na ponta direita. A bola forte chegou, Igor Cruz. Ela bate na rede, direto do lado de fora. Apenas tiro de meta favorecendo a equipe do Ituano. Vai para cobrança o goleiro Jefferson Paulino. Tá tudo igual aqui no Novelli Júnior. Guarizô. Pois não. Nas últimas duas oportunidades que a Ponte enfrentou o Ituano aqui no Novelli Júnior pela Série B, depois que o Ituano retornou à segunda divisão do futebol brasileiro, a Ponte levou o melhor. Em 2022, venceu por 2-1 e ano passado pelo placar mínimo, 1-0. Então a Ponte tem levado vantagem nos jogos contra o Ituano quando o assunto é Série B do Campeonato Brasileiro. Vem buscando a vantagem aqui também, mas erra o passe o Dudu Vieira. Tem que recomeçar o jogo com o Akin. O último homem, com exceção do goleiro Pedro Rocha. Abre o jogo na esquerda com o Castro. O Ituano dá aquela esperada. Vem buscar jogo o Ramon pela meia esquerda, mas ainda na intermediária defensiva. Faz o passe para o Emerson. Encara a marcação do Tony Anderson. Não quis passar a bola mais na frente e voltou com o Ramon. Tentativa de lançamento, corta de cabeça. O Léo puxa o contra-ataque. Ela chega no Tony Anderson. Rolou na direita pro Persson. Cruzou. Tony Anderson bateu para fora! Cruzamento rasteiro. Bola pertinho da área do pênalti. O Tony Anderson tirou tanto do Pedro Rocha que ela passou a 1 centímetro da trave. A melhor chance do Ituano no jogo até agora, quase abre o placar, Antônio Lupe. E depois de mais um vacilo da Ponte Preta, que perdeu a bola no campo de defesa, o Persson tabelou com o camisa número 9, o Tony Anderson, que da marca penal buscou o cantinho direito do Pedro Rocha, só que tirou demais. A bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta para o goleiro da Macaca. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Na marca de 31 minutos deste primeiro tempo, é Série B aqui em Itu. Ituano 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola, Júlio Nascimento. E amanhã, pela Série B do Campeonato Brasileiro, tem Coritiba e Operário, Botafogo contra Novo Horizontino, Avaí e Goiás. Um abraço pro Ricardo que tá dizendo, a Ponte resolve no segundo tempo e vence por 1-0, e a galera interagindo pelo WhatsApp da CBN. Futebol Globo CBN. Pode mandar texto, pode mandar áudio, 99186907019 é o nosso DDD. Pela esquerda tenta o ataque a Ponte Preta com Iago Teles, deixa ela curtinha na meia pro Elvis, que abre na ponta pro Gabriel Risso, chega o carrinho em cima dele. Toque de mão ali, deslizou com o braço aberto, Léo Oliveira. Falta favorecendo a Ponte pelo lado esquerdo do campo de ataque, bem mais perto da linha lateral do que da linha da grande área, Antônio Lupe. E depois de uma bola que foi tocada pelo Elvis em busca do Risso, só que a bola foi curta. O Risso se esforçou, deu um leve toque e ela pegou na mão do camisa número 2, o Léo Oliveira. É falta para Macaca, Elvis está na bola, os grandalhões da Ponte dentro da área. Akin, Castro, Emerson, Gabriel Novaes, quem sabe na bola parada, a Ponte abre o placar aqui, Itu. É força aérea da Ponte dentro da área, lado esquerdo, pé direito, o Elvis vai para a cobrança. 32 desse primeiro tempo aqui no Novelli Júnior. Vai para a cobrança de falta o Elvis. Primeiro tem a resenha do árbitro. Agora autoriza. Elvis bate a meia altura. Corta o Miqueias de cabeça. Vai sobrar para o Dudu Vieira ainda no campo de ataque da Ponte. Mas ele preferiu voltar. Recomeçar tudo com o goleiro Pedro Rocha. Até os zagueiros voltarem para a própria posição. Tanto que o Pedro Rocha está segurando a bola até agora. O Persson também não vai na pressão. Então o Pedro Rocha agora faz o lançamento buscando o Elvis lá na esquerda. Chega o Léo Oliveira.
fica pedindo falta. Não tem nada marcado, apenas o lateral para a Ponte. Recebe Elvis, toque curto para o Ramon. Não tem espaço, precisa voltar o jogo no Castro. Castro deixa com o Emerson, que sempre vem sair jogando como terceiro zagueiro. Abre na direita para o Akin, já se adiantou o Igor Inocêncio. O Akin ficou marcado pelo Paiva. Aí o Paiva é mais rápido, o zagueiro da seleção boliviana não quis saber, voltou o jogo lá no goleiro Pedro Rocha, que sai jogando com o Castro na esquerda. É o primeiro tempo, tudo igual aqui em Itu. Quem vem buscar a bola agora é o Ramon Carvalho. O time do Ituano marca na intermediária. Dudu Vieira para o Ramon Carvalho. A Ponte trabalha a bola, mas não consegue chegar nesse momento no campo de ataque. De novo para o Luiz Akin. Vem a pressão do Vinícius Paiva. Ele faz um lançamento para o meio. Cortou o Miqueias, vem para o contra-ataque. O Ituano pela esquerda com a jogada do Vinícius Paiva. Penteou a bola, foi para cima da marcação. Passou do Inocêncio, abriu o jogo para o Miqueias. Arriscou de fora da área. Espalma Pedro Rocha. Ela volta, tira Gabriel Risso pela direita, jogada do Léo Oliveira, deixa com o Miqueias, tá pedindo pela ponta o Leozinho, recebeu, foi pra cima, trabalhou pra canhota, cruzou dentro da área, corta de cabeça ao Castro, de novo o Leozinho, Ituano vem pra pressão, tocou, tentou a tabela, Leozinho invadiu, rolou na direita, tira o Gabriel Risso na última hora, tenta puxar o contra-ataque o Ramon, aí é parado com falta pelo Léo Oliveira e vai ficar barato, hein? Tava puxando o contra-ataque, não tava, Gabi? Tava puxando o contra-ataque, poderia ter saído o cartão amarelo. Como não está sendo uma partida muito faltosa, nenhum lance aí que o árbitro precisou intervir, deixou por isso mesmo. Agora, a saída de bola da Ponte hoje está um horror, que o Akin já errou de passe, Dudu Vieira, Igor Inocêncio. Você vê, ó, discussão entre os atletas, não estão se entendendo, tanto é que o João Brigatti está intervindo ali entre o Dudu Vieira e o Igor Inocêncio, mas a saída de bola da Ponte é inexistente. É um meio campo que hoje já está estático, o ataque também não se movimenta, fica fácil para o Ituano fazer essa marcação. Agora o Igor Inocêncio está aqui no campo de defesa, tem que voltar no Pedro Rocha. Vem a pressão para cima do goleiro da Ponte, que tem que despachar, dar um balão para frente e vai chegar no Elvis. O Elvis não tem velocidade para disputar uma bola pelo alto, né? A quarta que ele perde já. Vem pela esquerda o Vinícius Paiva para o Ituano. Limpa a bola, penteia, rola para o Eduardo Persson. Tá marcado por 2, abriu o jogo na esquerda para o Eduardo Diniz. Cruzamento no primeiro pau, sai! Pedro Rocha fica com ela. A torcida do Ituano fica pedindo pênalti, quem puxa o contra-ataque é a Ponte, saiu com a mão o Pedro Rocha pro Gabriel Novaes, levou pra meia, rolou pro Iago, invadiu a área, bateu pra fora! Na hora de ganhar o 10, o Claudinho fechou, o Iago Dias levou pro pé esquerdo e aí mandou na arquibancada a bola, perdeu o ângulo pro chute, o que poderia ser uma grande chance da Ponte, Antônio Lupe. Depois de um belo contra-ataque que começou com o Pedro Rocha, que fez o lançamento pro Gabriel Novaes e um passe em profundidade pro Iago Dias, que dominou, só que na hora da finalização pegou embaixo. O Gabriel Novaes reclamou que ele queria a devolução, mas fez certo o Iago Dias, só não pegou bem na bola, quase a macaca, abre o placar aqui no Novelli Júnior. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 36:30, primeiro tempo é Série B aqui no Novelli Júnior. Ituano 0, Ponte Preta também 0. Central da Bola. Júlio Nascimento. Jogos encerrados pela Série B do Campeonato Brasileiro. América venceu o Santos pelo placar de 2-1. Guarani e Paysandu empataram 0-0. Abraço para Ellen, que tá pedindo aqui um abraço, dizendo que Tua ganha. E um abraço também pro Pedro Henrique, em Recife, escutando e desejando uma ótima transmissão a todos. Futebol Globo CBN. Brasil e o mundo acompanhando a CBN pelo portal cbncampinas.com.br, também pelos aplicativos que colocam o sinal da CBN Campinas disponíveis para você no mundo inteiro. Aqui a Ponte tem a posse de bola. Pela direita o Igor Inocêncio, não tem como sair porque tinham 3 na marcação, ele precisa voltar o jogo para o Luiz Akin, que sai com o Castro. Zagueirão segura a bola, espera alguém do Ituano acelerar e volta no Akin. O problema aí é seu, Akin. O passe errado do Igor Inocêncio, a bola não chega no Emerson, recupera a posse o Ituano no campo de ataque. Vem buscar jogo aqui pela esquerda, o Miqueias fez o passe pro Tony Anderson, passou do primeiro, passou do segundo, invadiu a área, bateu, encheu o pé.
mas errou a calibragem e mandou essa bola em Sorocaba, Antônio Lupe. E tem que avisar o Tony Anderson que o placar é novo. O placar é 0 bala, quase que ele acertou o belo placar eletrônico aqui do Novelli Júnior. A jogada foi bonita, a finalização não. Tiro de meta para o Pedro Rocha. Futebol Globo CBN, pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. É o Emerson que vem buscar sair jogando pela ponte, deixa com o Ramon, acelera o jogo, tava esperando ali o Iago Dias, o Ramon foi levando, conquistou a jogada, rolou pro Elvis, tentou passar na esquerda, corta a zaga, faz a tabela, o Elvis com o Iago Dias na entrada da área, caiu, pediu pênalti, a arbitragem mandou o jogo seguir. Agora é a torcida da ponte que fica na bronca, tem VAR no jogo, hein? Agora a falta em cima do Eduardo Persson na saída de jogo, cartão pro Emerson, primeiro do jogo. Sei não, você tá mais perto aí, Antônio Lupe. Me pareceu calçado o Iago Dias, hein? Eu fiquei com a sensação que ele pegou a bola primeiro. Ele até atingiu o Iago, mas ele atinge a bola e depois o jogador da ponte. Tem VAR, o lance com certeza vai para revisão e até por isso o Emerson matou o contra-ataque do Ituano e recebeu o cartão amarelo. É o primeiro do jogo, 18, o Emerson da Ponte Preta. Esse é o Emerson que veio, quer dizer, os dois vieram da Inter de Limeira. Sim. A impressão que dá é que o jogador do Ituano atinge somente o atleta da ponte. Ele não pega a bola. Quem faz o movimento depois com a bola é o pé direito do jogador da ponte. É um lance difícil. Provavelmente aí o VAR já deve estar consultando, mas não tive a impressão de pênalti no primeiro instante. Não revisado. Não foi revisado. Aí já recomeça o jogo com a posse de bola do Ituano. 39 deste primeiro tempo. Jefferson Paulino marcado pelo Elvis. Tem que bater a bola pra frente. O Gabriel Risso tira de qualquer jeito e acaba dando certo. Uma jogada ali na esquerda com o Iago. Belo drible do Gabriel Novaes saindo da área, indo buscar no campo de defesa. Domina o Gabriel, tá com ela ainda. Rolou pro Ramon, tá marcado. Abriu na esquerda pro cruzamento. A bola chega em cima da zaga do Ituano. Tava lá o Léo, lateral direito, Léo Oliveira para fazer o corte. Último toque do jogador da ponte, por isso apenas tiro de meta favorecendo o Galo rubro-negro de Itu. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 40 minutos passados, primeiro tempo é Série B aqui no Novelli Júnior. Ituano 0 pro Galo. Ponte Preta 0 pra Macaca. Central da Bola. Júlio Nascimento. Futebol internacional em andamento. Barcelona e Sevilha vão empatando 1-1, gols de En-Nesyri e Lewandowski. Lembrando que Xavi Hernandes vai se despedindo do Barcelona. Marco Guarizo. Vamos com tudo e você vem com a gente aqui no Futebol Globo CBN. Tem arremesso lateral a equipe do Ituano, demora para a cobrança o Eduardo Diniz, a marcação da ponte dá uma encaixada. O Emerson, que já tem amarelo, chega, dá uma pegadinha ali no Tony Anderson. E aí a malandragem também do Tony Anderson, querendo que o jogador leve o cartão vermelho e o juiz dá aquela conversadinha. Emerson, já te dei cartão. Guarizo, para com isso. Sim. E esse Emerson é o que veio da Inter de Limeira. Esse Palmeiras... O outro também. Não, o outro veio do Juventude. Ah, é verdade, portanto. Ele está desde o início do ano na ponte, o Emerson chegou agora para a Série B. O Emerson Santos, que veio lá no início do ano, está no banco de reservas. Esse Emerson é o ex-Palmeiras, que virou só Emerson. E o outro volante que veio da Inter de Limeira é o Lucas Bochecha, que está no banco, né? Isso. Perfeito, Antônio Lupe, eu preciso. Tentativa de sair jogando com o próprio Emerson, falta em cima dele. Aí o Tony Anderson na malandragem quer chutar a bola, cartão amarelo para ele. Olha, Tony Anderson já teve umas histórias aí na época de ABC, hein? Cuidado com esse negócio de ficar tomando cartão amarelo à toa, né? Primeiro cartão pro Ituano no jogo. Camisa número 9, Tony Anderson. 42 desse primeiro tempo aqui no Novelli Júnior, 0-0. Vai tocando bola o time da Ponte Preta pela esquerda. O Ramon tem que manobrar para trás, porque tá todo mundo marcado. Ele volta o jogo com o Luiz Aquim. E o Vinícius Paiva, na verdade, esse agora é o Persson. Veio para cima do Aquim e também do Pedro Rocha, que teve que despachar para lateral. Arremesso pro Ituano no campo de ataque. Pela direita, jogada com Tony Anderson de costas. Fez o pivô, voltou pro Leozinho, calibrou o cruzamento, preferiu tocar curto pro Persson, invadiu a área, marcado pelo Emerson. Sai, o Pedro Rocha fica com ela.
Encaixa a bola o goleiro da Ponte sem nenhum problema para segurar, ficar com ela, ganhar esse tempinho no final do primeiro tempo. Sai jogando a Ponte pelo lado esquerdo. Gabriel Novaes virou um ponta nesse momento. O Emerson faz a tabela, busca a jogada com ele. O Rodrigo tenta tirar, ela bate por último no jogador da Ponte. O lateral favorece o Ituano à direita do campo de ataque, ainda na intermediária. Na cobrança curtinha, fica com a bola o Léo Oliveira. Dá uma penteada nela, recomeça no campo de defesa com o Claudinho. Abre o jogo na esquerda com o Eduardo Diniz. Chega a marcação do Dudu, ele faz a tabela. Vinícius Paiva no drible, sai de 2. Tem que recomeçar o jogo com o Rodrigo, a Ponte aperta. Paiva vai buscar lá no campo de defesa, tem que manobrar para trás. Claudinho é o último homem, faz o lançamento, tenta adiantar a zaga da Ponte. Chega o Emerson, comete a falta em cima do Eduardo Persson. Mais uma do Emerson, tá fazendo muita falta e algumas até perigosas, hein, Gabi? E essa é uma alteração que certamente o técnico João Brigatti vai fazer, que é a saída do Emerson. Tá muito nervoso. Eu tava observando, ele tá discutindo com o Eduardo Persson o tempo inteiro. Já tem cartão amarelo, já fez 2 faltas depois deste cartão. Então, certamente é o que o técnico João Brigatti precisa pensar. E aí, se ele tirar realmente o Emerson, ele tem uma decisão a ser tomada. Ou troca por um outro volante, que é o Emerson Santos, ou ele coloca o Dodô e aí joga com 3 atacantes. Dodô de um lado, o Iago novamente pela ponta e centralizado o Gabriel Novaes. Porque o Gabriel Novaes foi deslocado para a esquerda, o Iago Dias está tentando fazer uma tabela com ele e aí fica um buraco, fica um espaço do lado direito. Então, ofensivamente, a Ponte tem muito espaço e dificuldade para criar. Vem Tony Anderson com o Ituano na intermediária pela direita, tomou ali uma pegada do Castro. Falta em cima do camisa número 9 da equipe do Ituano. É uma falta batida curtinha para o Léo Oliveira, que deixa para o Xará o Léozinho. Entra na área, faz a tabela, tentativa na velocidade do Léozinho. Chegou cortando por ali o Ramon. Ela volta para o Ituano pelo lado esquerdo, fica com ela o Eduardo. Deixa com Vinícius Paiva, devolveu no Eduardo, levou para o pé direito. Tá marcado pelo Igor Inocêncio, fez a tabela curta. Pelo drible do Tony Anderson, bateu de fora, ela bate no Akin. Mas tem perigo na entrada da área, Léozinho arrumou, bateu para fora! O Léozinho deu aquele giro de futsal, buscou o ângulo do goleiro Pedro Rocha, ela passou pertinho, mas foi por cima do gol. Melhor para Ponte Preta, Antônio Lupe. E teve torcedor do Ituano que já estava comemorando o gol do Léozinho, que fez uma jogada maravilhosa, só não ganhou um 10, porque na finalização ele pegou muito embaixo da bola e mandou por cima da meta do Pedro Rocha. Quando sobe a placa, mais 1 minutinho de acréscimo nesse primeiro tempo. Pouco acréscimo, portanto, nesse primeiro tempo. Tá tudo igual, 0-0 aqui no Novelli Júnior. O Ituano tenta chegar no ataque, o Castro faz a proteção da bola lá pela esquerda do campo de defesa. Tem que despachar do jeito que dá e despacha errado. Recupera o Miqueias, na ponta direita erra o passe o Léozinho. Agora quem tem a chance de contra-ataque é a Ponte. Domínio do Elvis, passou pedindo o Dudu, ele preferiu fazer o lançamento pro Iago, bate de cabeça, o Eduardo corta parcialmente. Volta pro Dudu Vieira, limpa o lance para Igor Inocêncio pela meia direita, deixa pro Elvis, rola curtinho para a chegada do Ramon. Ramon girou, abriu o jogo na esquerda para o Gabriel Risso. Gabriel Risso calibra o cruzamento, joga dentro da área, corta de cabeça o Claudinho, ela tá viva dentro da área, ainda tenta o domínio Novaes. Belo domínio do Gabriel Novaes, gira, rola na esquerda pro Risso, cruza de novo, corta a zaga do Ituano, ainda parcialmente, vai sobrar para Eduardo sair jogando. Quando apita o senhor Jona também, quem está em Pinheiro. Final de primeiro tempo aqui no Novelli Júnior em Itu. Ituano 0. Também 0. Começando o melhor intervalo do futebol do rádio de Campinas. É a central da bola chegando aí com Júlio Nascimento. Com você, Julião. Central da bola. 4h46, intervalo no estádio Novelli Júnior em Itu. Chances pra lá, chances pra cá. Tony Anderson, Iago Dias, os 2 goleiros trabalhando também. Mais um primeiro tempo, Oxo, 0-0. Ninguém mexeu no placar. Antônio Lupe, o seu destaque do gramado do Novelli Júnior, intervalo de Ituano e Ponte Preta 0-0. Lupe. Fiquei com a sensação, Júlio, que os jogadores da Ponte, quando saíram pro vestiário, até de uma forma ríspida, né,
cobrando ali uma questão entre eu vi o Elvis e o Novaes, não sei se foi esse último lance, né, que eles poderiam ter optado pela finalização de fora da área, mas muita conversa ali entre os jogadores da Ponte nesse primeiro tempo. Os jogadores do Ituano demoraram para perceber que o jogo tinha terminado, o primeiro tempo no caso, e o Tony Anderson foi reclamado cartão amarelo com o árbitro da partida. Por enquanto ninguém marcou aqui no frio Novelli Júnior. Ponte Ituano 0-0, Júlio. Perfeito, esse é Antônio Lupe no trabalho de reportagem aqui na CBN, direto do gramado do estádio Novelli Júnior, onde Ituano e Ponte Preta vão empatando sem gols. Gabi Castro, um teaser sobre esse primeiro tempo, um primeiro tempo que até proporcionou chances para os dois lados, mas ninguém acertou a casinha até aqui, Gabi Castro. Um primeiro tempo ruim da Macaca, tá? Muitos erros de passe, saída de bola com problemas e a Ponte só não saiu perdendo pela falta de pontaria do Ituano. Daqui a pouco Gabi Castro traz análise completa sobre a primeira etapa no Novelli Júnior e daqui a pouco a gente traz um panorama também sobre a Série B com esse resultado parcial. A Ponte vai chegando a 7 pontos, 14ª colocada, e o Ituano com esse resultado, por enquanto, vai saindo da lanterna. Vai a 4 pontos, está empurrando o Botafogo que joga amanhã para a lanterna do campeonato. Mas tudo isso é assunto para a gente abordar daqui a pouco com Gabriel Castro e todo o timaço aqui da CBN Campinas. Agora são 4h48. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ituano, Ponte Preta. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ituano, Ponte Preta. Central da Bola. 4 minutos de intervalo no estádio Novelli Júnior. Eu tô acompanhando aqui simultaneamente ao jogo da Ponte, na tela da IPTV, o Futebol Solidário, que é uma união de artistas, ex-jogadores, jogadores, enfim, todos se unidos para ajudar o Rio Grande do Sul, que está passando por um momento delicadíssimo. Nós sabemos, né, muitas vítimas, muitas famílias impactadas por conta das chuvas, e tem essa organização do Grupo Globo para um futebol beneficente. E eu tô vendo aqui Ronaldinho Gaúcho fazendo um golaço, Adriano Imperador, os caras já com idade avançada, um pouquinho mais acima do peso. E a magia desses atletas, ídolos nacionais, continua ali. A gente transporta aqui pra Série B, jogadores em forma, rotina de treino, mas nada tá acontecendo, hein? Nada tá acontecendo por enquanto no Novelli Júnior, 0-0. Um placar que por enquanto vai decepcionando quem acompanha aqui na CBN e também quem vai ao Novelli Júnior. Antes do Gabi, só passando aqui, né, a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que começou na sexta-feira. Um jogo polêmico entre América e Santos. O América venceu pelo placar de 2-1. Ontem, Guarani e Paysandu empataram 0-0. E hoje, daqui a pouco, a bola rola para Vila Nova e Brusque. Jogo marcado para 5 horas, horário de Brasília. 6h30 da noite tem Ceará e Chapecoense. E amanhã, Coritiba contra o Operário. Botafogo pega o Novo Horizontino. Avaí joga contra o Goiás. Terça-feira tem Amazonas e Mirassol. Lembrando que CRB e Sport
é o jogo adiado da rodada. Aqui no WhatsApp da CBN, o nosso ouvinte também interage, participa, e você também pode mandar seu recado para nós, 99886-9070, 99886-9070. O Pedro Henrique, diretamente de Recife, está participando com a gente, mandando abraço. O Vini também está na audiência. O Walter está dizendo que a Ponte Preta vai ganhar, assim como o Ricardo. O Jean de Paulínia, está na hora de mexer no esquema tático. 3 volantes. No jogo fora de casa não está logrando êxito, já diria o filósofo. Daqui a pouco o Gabi Castro vai falar sobre as possibilidades táticas do professor João Brigatti. Manda um abraço aqui pra galera de Nova Odessa, o Wilton. Alô, Nova Odessa, todo mundo ligado, acompanhando o futebol Globo CBN Campinas. Cadê o Gé? Pergunta aqui o Ricardo. O Gé está gripado, certo, Lupe? Certo, o Gé está gripado, né? Esse tempo, né? Tá calor uma hora, tá frio, gripa mesmo, já diria minha avó, que hoje mora no céu. Só pra você bater uma caixa com Gabi Castro daqui a pouquinho, Renato, no aquecimento mais forte, deve voltar para o segundo tempo, Júlio. Então, com o comentário do jogo aqui no Futebol Globo CBN Campinas com Gabriel Castro. O comentário do jogo. Bom, Gabi, são muitos pontos para analisar. Primeiro, o que você achou, né, desse primeiro tempo, também suas perspectivas já, imaginando aí a entrada do Renato nesse time da Ponte Preta, Gabi. Futebol muito burocrático da Ponte, né? Você citava essa magia do futebol solidário, né? Tudo bem, é um jogo sem responsabilidade, mas você tem drible, você consegue demonstrar habilidade. O que a gente viu hoje aqui é um futebol burocrático, sem drible, sem inversão de jogo, sem virada, fica todo mundo com medo, sabe? Pode ser a situação na tabela de classificação, um é o lanterna, o outro está muito próximo da zona, por isso que a Ponte ainda não venceu fora de casa. Falta ousadia, falta personalidade, chegar até a linha de fundo, tenta um cruzamento, tenta fazer um 2, fazer algo diferente, sabe? Então a gente vê muito toque horizontal, você não tem um jogo vertical, você não tem um jogo pra frente. Pega a bola, você olha pro lado, você olha pra trás, você joga com o Pedro Rocha, você joga com o Luiz Hakim. Os jogadores da Ponte que mais tocaram na bola foram os zagueiros e os laterais. Então essa bola não passa pelo meio campo e quando passa é facilmente desarmado. Então assim, não gostei da Ponte Preta, ela me enganou porque nos primeiros 15 minutos eu citei que eu tinha gostado da postura da Ponte, uma postura agressiva, fazendo a marcação-pressão, forçando o erro do Ituano, tentando finalizar. A partir dos 15 minutos, esquece tudo, parece que passou uma borracha e aí foi o Ituano que conseguiu aproveitar os erros da Ponte, saída de bola da Ponte muito ruim com o Hakim, com o Igor Inocêncio, com o Dudu Vieira, perda de bola, falta movimentação para o meio campo, falta movimentação para esse ataque da Ponte, então dos 15 para frente não gostei da Ponte, mal passou do meio campo. E aí você tem um Ituano que demonstra por que tem o segundo pior ataque da competição, porque ele até chegou ao ataque da Ponte. O Vinícius Paiva deu um baile para cima do Igor Inocêncio, funcionou muito o lado esquerdo aqui, tanto com o Eduardo, que é o lateral esquerdo, e o Vinícius Paiva para cima do Dudu Vieira, do Luiz Hakim, que é o zagueiro que está pela direita, e do próprio Igor Inocêncio. As principais oportunidades de ataque do Ituano pelo lado esquerdo, e o sistema defensivo da Ponte não se encontrou, só que faltou pontaria para a equipe do Ituano. Tony Anderson perdeu 2 e o Leozinho já aos 44 do primeiro tempo desperdiçou uma grande oportunidade. Então é o Ituano que teve chance de abrir o marcador, contou com o erro da Ponte, mas não conseguiu. Lupe trouxe a informação, Renato já fez um aquecimento e já voltou para o vestiário para poder escutar aquilo que o técnico João Brigatti vai passar. Acho correta a entrada de um atacante, retorna neste exato momento o Renato para finalizar a sua preparação. Deve entrar ou no lugar do Emerson, que já tem um cartão amarelo, ou de algum outro jogador ali, acredito que do meio campo. Não acho que vai tirar o Iago Dias e o Gabriel Novaes, porque quando eles apareceram, Júlio, quem está nos acompanhando, trouxe perigo. Então o ataque da Ponte, ele demora a chegar, mas quando chega, trouxe perigo. E o Elvis precisa aparecer mais. Quando o Elvis consegue armar, quando ele consegue distribuir o jogo,
essa bola vai com qualidade. O problema é que ele some durante o jogo. O Guarizo fica 20, 25 minutos sem narrar o jogo do Elvis, porque a bola não passa por ele. E quando chega, às vezes é pelo alto. Ele não vai dividir a bola pelo alto, ele não vai ganhar. O Claudinho tem quase 2 metros de altura. Então a Ponte precisa definir quem vai fazer essa saída de bola. Ela vai conseguir chegar no Elvis? Chegando no Elvis, vai conseguir distribuir o jogo para o Iago Dias, para o Gabriel Novaes? Então acho que a Ponte precisa mais dessa personalidade, mais dessa velocidade, fazer essa transição com mais qualidade. Saindo o Emerson, chegando o Renato, ok, você fica com 2 volantes, Emerson e Dudu Vieira, e o Elvis fazendo esse triângulo, e aí 3 atacantes, povoa o lado direito que está inexistente, porque o Dudu Vieira não tem a qualidade para ser um ponta, e aí pode jogar com o Renato, e do lado esquerdo fica então o Iago Dias com o Gabriel Novaes centralizado. Precisa fazer alterações, porque depois dos 15 minutos a Ponte foi dominada pelo Ituano aqui no Novelli Júnior. São 12 minutos de intervalo no Novelli Júnior. Essa é a análise de Gabi Castro aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Os times já estão voltando para o segundo tempo, né? Fica a expectativa para saber se teremos mudanças, quantas mudanças teremos nas equipes de Ponte e Ituano na Série B do Campeonato Brasileiro. E só registrando aqui também mais participações, o Marcos está dizendo aqui que vai ser 1-0 para a Ponte Preta. O Juarez está dizendo que esse futebol burocrático não vai levar a Ponte para lugar nenhum, vai deixar apenas aí na intermediária de tabela. E o Wilton aqui, né? Já citei aqui o abraço para a Nova Odessa, solicitado pelo Wilton. Um abraço para o Derivaldo lá em Itu, também sempre escutando aqui o Futebol Globo CBN Campinas. O Rogério tá mandando 1-1, será o placar, anotem aí. A Ponte Preta não tem forças fora de casa para sustentar vantagens, mas eu confio no trabalho do João Brigatti. Obrigado pela participação. O Elcio, lá em Marra de Piracaia, São Paulo, ouvindo o Futebol Globo CBN Campinas. O chamado, Antônio Lupi. Eu não entendi, aí eu vou deixar com o Gabi quando voltar, mas o Akin tá saindo, tá? Vai entrar o Renato. Akin, Luiz Akin, zagueiro boliviano sai, Renato, que número que é? 19, vem pro jogo. A alteração ainda não foi processada. Não sei se o Emerson vai pra zaga, provável, não sei o que né? vai fazer. Provavelmente já tem cartão amarelo, recua para a zaga. O João Brigatti não gostou da saída de bola do Akin e de fato errou uma barbaridade. E eu citei o baile que estava tomando do lado direito aqui com o Igor Inocêncio. Então ele tira o Luiz Akin, deve recuar o Emerson, que já tem cartão amarelo. E aí o meio-campo fica então com o Dudu Vieira e o Ramon Carvalho, com o Elvis ali fazendo o triângulo. Deve ser isso então a Ponte para este segundo tempo. Pois é, inclusive o Emerson jogou com Abel Ferreira, né, como zagueiro, naquela campanha da Libertadores 2020, onde ele foi campeão. Inclusive tem uma bola contra o River lá que o Emerson Santos salva e aquilo fica eternizado na trajetória dele no Palmeiras. O Anísio Almeida, jogo será 1-1, mas jogo fraco, viu? Bora, Macaca! 14 minutos e 30 de intervalo, vamos então devolver o comando para Marco Guarizo para transmitir todas as emoções do segundo tempo. Vem aí a segunda etapa de Ituano e Macaca. Marco Guarizo. Vamos com tudo aqui na CBN Campinas. Valeu, Júlio Nascimento comandando brilhantemente o intervalo da CBN. Os jogadores do Ituano estão voltando e uma curiosidade, né? Os titulares estão fazendo um aquecimento antes de voltar para o segundo tempo. Tô vendo ali o zagueiro Valber, também o Eduardo Diniz. Agora eles passam ali pelo Circuit Training e vêm para o campo do Novelli Júnior. Portanto, uma alteração, um atacante no lugar de um zagueiro. Fábio Scheib me lembrava no intervalo aqui exatamente o que o Júlio Nascimento estava falando. Esse lance do Emerson, que na época era Emerson Santos. Mas ele não estava com dor de garganta? Tava, mas ó, você que está no YouTube está vendo o Fábio Scheib, inclusive, nesse momento. Vai ficar resfriado, hein? Tá frio. Mas e a pizza que prometeu depois do jogo, né? Como então pode ficar. Então, Antônio Lupi, tem isso. Já até sei o lugar aqui, já achei no aplicativo. Opa! Agora os dois times já de volta no gramado. Ituano neste segundo tempo atacando para o gol que seria da linha do trem se estivéssemos no Majestoso.
e a Ponte Preta no gol do placar eletrônico. Também podemos dizer que é o gol do portão principal aqui do Novelli Júnior, onde nós entramos com a viatura da CBN dirigida pelo Naldo Araújo. Vai começar o segundo tempo, a única alteração foi essa mesma. Apita o árbitro, bola rolando no segundo tempo. Ituano, Ponte Preta. Confirmando, Antônio Lupe, única alteração, sai Akin, entra Renato na ponte, certo? Confirma, Akin com a 23 ficou no vestiário, Renato com a 19 atacante está no jogo. E o Ituano não mexeu e a Ponte tem a posse de bola nesse início de segundo tempo, jogando um pouquinho mais recuado. O Dudu Vieira recomeça o jogo com o Emerson agora fazendo ali a zaga central, que hoje em dia se chama de zagueiro direito, né? Mas sempre foi o zagueiro central. O Claudinho chega no combate ao Gabriel Novaes, vem o Ituano buscando o contra-ataque, Tony Anderson dá uma limpada no lance, acaba perdendo tempo, mas ainda assim a bola chega na esquerda pro Vinícius Paiva, rolou pro Eduardo, recebeu, não teve espaço para cruzar, deixou com o Paiva, foi para cima da marcação do Renato, lindo drible, bateu direto, ela bate em cima do Emerson e fica para a posse de bola da Ponte. Tenta sair jogando o Elvis, rola na direita para a velocidade do Renato, que acabou de entrar, fez o passe muito forte nas costas do Novaes. Corta a zaga, vem carrinho do Dudu Vieira, a Ponte fica com a bola do lado direito do campo de ataque, chega o Elvis, a marcação do Rodrigo, ele dá o tapa na frente para o Renato, recebe de volta, tenta fazer a tabela com o Igor Inocêncio, joga dentro da área, matou no peito Novaes, vem o Renato, tá de costas para a marcação, deixa com o Ramon, calibra o chute, dá um drible em cima do Rodrigo, rola na frente, tentativa de voltar do Gabriel Novaes, corta a zaga do Ituano. Sai jogando do jeito que dá por ali o Eduardo. A posse é da Ponte nesse início de segundo tempo. Vem trabalhando o Emerson pela direita. Igor Inocêncio um pouco mais adiantado. Lançamento para ele. A bola forte demais. Apenas arremesso lateral favorecendo o Ituano. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tentativa de sair jogando do Ituano, a Ponte adianta a marcação, assim como fez no início do primeiro tempo. A arbitragem marca uma irregularidade, favorecendo o time da casa. Gabi Castro gostou dessa Ponte um pouco mais ofensiva, agora com mais opções aí pro Elvis tocar a bola, já que você disse no comentário do intervalo que o Elvis praticamente não apareceu. Gostei, era necessário, né, povoar um pouquinho mais o ataque. Agora você fica com o Renato pelo lado direito, com o Iago Dias pelo lado esquerdo, Gabriel Novaes centralizado, a movimentação deste ataque dá mais opções para o Elvis, mas claro, fica um pouquinho, né, mais vulnerável, perdendo um homem então aí do meio campo, já que o Emerson foi recuado para a zaga. E é o Ituano que vem pela ponta direita na entrada da área, jogada do Léo Oliveira, faz o cruzamento, chega cortando de cabeça por ali o Igor Inocêncio. Vem tentar puxar o contra-ataque o Renato, o time da Ponte estava muito atrás, fica com ela o Ramon, rola na esquerda para o Gabriel Risso, tá marcado, tem que recomeçar para o Castro, dá um chutão, a bola vai ficar direta, de graça para o Jefferson Paulino, goleiro e capitão do Ituano, Antônio Lupe. A expressão facial do Elvis quando o Castro deu essa bomba em direção a lugar algum foi muito engraçado, porque ele olhou pro Castro, pôs a mão na cintura, baixou a cabeça e fez um sinal negativo com ela. Desesperado o camisa 10 da Macaca. Pois é, e o Ramon na disputa agora com o Miqueias, a falta favorece o Ituano, o Ramon ficou reclamando, bateu rápido o Valber, tentando pegar o Vinícius Paiva na velocidade, o time da Ponte em contrapé, mas Pedro Rocha estava esperto para sair do gol e ficar com a bola. Sai jogando pelo lado direito, Igor Inocêncio tenta acelerar o jogo, toca curtinho para o Dudu Vieira. Dudu chega a marcação do Paiva, ele recomeça lá atrás com o Emerson. Abre o jogo na meia esquerda com o Ramon. Na lateral, mais pra frente, Gabriel Risso fica com ela, tá marcado, tem que voltar no Ramon. Encarou dois na marcação, devolveu no Risso, fez a tabela, abriu na esquerda para Iago Dias. Já passou, o Risso preferiu levar pra ponta, o Iago cruza rasteiro, chega cortando o Rodrigo ali na zaga do Ituano, já dentro da grande área. Disputa de cabeça, fica procurando a bola o Tony Anderson, ela tá com o Eduardo Persson ainda no campo defensivo. Falta do Gabriel Novaes em cima dele. Primeira falta nesse momento favorecendo a equipe do Ituano com 4 minutos jogados desse segundo tempo. Você vai participando, vai mandando sua mensagem.
19-99186-9070 é o WhatsApp da CBN, youtube.com/CBN Campinas. Muito obrigado por escolher a CBN nesse domingão. Vem o Antônio, que é o Tony Anderson, que faz o passe pro Rodrigo. Abre o jogo na esquerda, buscando o Eduardo Diniz. Vem a marcação em cima dele, o Renato vai ajudando a recompor ali. A bola bate por último no camisa 19 da Ponte. O lateral favorece o Ituano. Na esquerda pro Eduardo Persson, pertinho da linha de fundo. Ele volta ao jogo para a tentativa do Paiva. Calibrou o cruzamento, jogou lá dentro. Bem demais de cabeça para cortar o Emerson. Ela sobra pro Valber. Tenta chutar direto, dá uma injeção na bola. O Castro tira ela de lá. Tenta sair jogando o Elvis, atropelado, falta em cima dele, falta favorecendo a Ponte dentro do círculo central, ainda no campo de defesa da Ponte. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 5 minutos passados, segundo tempo, é Série B aqui no Novelli Júnior. Ituano! 0 para o Galo. Ponte Preta! 0 para a Macaca. Central da Bola. Júlio Nascimento. E daqui a pouco tem bola rolando, valendo vaga na final da Copa do Nordeste. Sport e Fortaleza vão duelar. E bola rolando em Goiânia. Vila Nova e Brusque vão empatando 0-0. Futebol Globo CBN. Aqui a Ponte tenta chegar no ataque pela ponta esquerda com o Gabriel Risso. Faz o passe curtinho ali pro Ramon. Ramon abre o jogo para Dudu Vieira pela meia direita. Deu seta o Igor Inocêncio, mas ele preferiu não tocar. Deixou curtinho com o Ramon. Fez a tabela Gabriel Novaes pro Elvis. Os dois se trombaram ali. Melhor para a Ponte, que recebe a falta. Uma falta frontal na entrada da área. Favorecendo a Macaca, Antônio Lupi. Chegou atrasado. O camisa número 2, o Léo Oliveira, para cima do Gabriel Novaes, que tá caído. Camisa número 35 da Ponte. O Elvis ficou com a bola nos pés. O árbitro esperou um passe de trivela do camisa 10 da Macaca, mas não aconteceu. Por isso, a marcação da falta é perigosa, hein? E é o Elvis que está com a bola na mão. Já colocou ali na marca da falta, é ele quem vai para a cobrança. São 4 jogadores do Ituano na barreira. Elvis que bate melhor falta do que pênalti, né, Gabi Castro? A gente viu o treinamento aqui no estádio Novelli Júnior. Uma ele acertou, a outra foi na trave. Tá calibrado pelo menos. A torcida da Ponte aumenta a expectativa com o Elvis na bola. O Gabriel Risso também tá por ali. A barreira formada do Ituano já dentro da área. É lance de perigo, é lance de atenção. Fique ligado, torcedor Ponte Pretano aqui na CBN. Quem sabe agora o primeiro gol. Ela é um pouquinho para a esquerda, um pouquinho atrás da meia-lua. É uma falta frontal. É chance da Ponte Preta na bola parada chegar ao primeiro gol. Arma duas barreiras o goleiro Jefferson Paulino. Impressionante. Agora sim, agora é uma barreira só. Os jogadores da Ponte não respeitam a distância de 1 metro. Dudu Vieira vai lá e mostra o pé do adversário para o árbitro. Tem malandragem dentro de campo também. Toda a expectativa, torcida do Ituano quietinha aqui do lado, torcida da Ponte na expectativa, partiu, Elvis bateu em cima da barreira. Tudo isso para isso, Elvis. Volta a bola para a Ponte, o último homem é o Emerson, deixa com o Ramon. Na linha, na intermediária, na linha que divide o campo, abre o jogo na esquerda com o Risso, tenta a jogada com o Iago, linda tabela, recebeu, Elvis arrumou para o pé direito, passa pedindo na direita, o Igor Inocêncio tenta cruzar, Eduardo se recupera e tira a bola para o Ituano, que agora acelera o contra-ataque pela ponta esquerda com Vinícius Paiva, rolou no pé, só abriu pedindo, Leozinho recebeu na entrada da área, na marcação dele o Castro, Leozinho puxa para o pé esquerdo, conseguiu um lindo drible, invadiu, bateu na rede pelo lado de fora. Sorte da Ponte agora que o Pedro Rocha fechou bem o canto, que essa jogada de futsal do Leozinho foi bonita, viu, Antônio Lupi? Muito bonita. Leozinho, ele tem uma habilidade espetacular. Tanto é que foi eleito o melhor jogador do mundo no futsal. E agora deu um drible para cima do jogador da Ponte, só que finalizou e até acertou a rede, só que do lado de fora. No lance anterior, Inocêncio perdeu a caneleira. Estava com o Claudinho, que gentilmente entregou para o seu companheiro de trabalho. Não sei se é da época do Lupe, mas o Leozinho ali chamou o Castro, se ele dança, eu danço. Você lembra, né, Gabi Castro? É verdade, esse Leozinho, se ela dança, eu danço.
E a bola foi para fora no chute de canhota do Leozinho. Agora quem tem a posse é a Ponte. A falta já havia sido cobrada, mas o árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro mandou voltar, cara. Agora, é o risco que se corre, né? Quando a Ponte ataca em bloco, como foi no último lance, muito interessante, do Elvis com o Iago Dias até a direita com o Igor Inocêncio, ela pode sofrer o contra-ataque. Isso é algo que é previsível para uma partida como essa. E a Ponte trabalha a bola, fica mais com ela no segundo tempo. Dudu Vieira recebe lá no centro do campo, rola para o Gabriel Novaes, que gosta de sair da área para fazer a tabela. Quem recebe agora na entrada da área é o Iago Dias, está marcado pelo Valber, segundo a arbitragem não aconteceu falta. Chance de contra-ataque para o Ituano pela ponta direita. Leozinho para cima do Castro, levou, inverteu para o Paiva, a bola passa dele, boa marcação ali do Igor Inocêncio. Paiva fica com ela, rola para o Eduardo na linha de fundo, faz o cruzamento de novo, o Igor Inocêncio. Garantindo tudo ali na defesa da Ponte, a bola sai para a lateral, favorecendo o Ituano pertinho da bandeira de escanteio do lado esquerdo. Na cobrança vai o Eduardo. Igor Inocêncio dessa vez foi bem demais para cortar duas vezes o ataque do Ituano. Vai tomando distância para a cobrança o Eduardo. O Ituano tenta ganhar um pouquinho mais de campo nesse segundo tempo. O árbitro pediu para esperar, acho que o lance ali do Igor Inocêncio, né, para ver o VAR se está avaliando se foi realmente peito, barriga ou se tocou no braço. Lembrando que o sem querer também é falta, né? Mas aqui a distância pareceu o peito, né? Não vou perguntar ao Lupe, se bem que no primeiro tempo ele viu um lance batendo no mamilo do jogador da Ponte, né? Mas agora o Lupe está bastante longe para responder e o árbitro vai mandar a sequência do jogo no lateral cobrado pelo Eduardo. Lá dentro da área, passa por todo mundo, o corte de cabeça é parcial do Emerson, chega dando um bico na bola, tirando o perigo de lá o Igor Inocêncio. Vai apostar corrida ao Novaes, mas o Claudinho chega primeiro, volta jogo para o Jefferson Paulino. Sai jogando com o Valber aqui pelo lado direito da defesa do Ituano. Já passou dando seta ao Léo Oliveira, o lançamento era para ele, mas o Miqueias entrou na frente, ficou com a bola, limpou o zagueiro, tentou a jogada curta com o Eduardo Persson, fez a tabela, Tony Anderson girou para canhota, bateu! Gol! Ituano! Tony Anderson, camisa número 9. 11 minutos do primeiro tempo. Uma jogada de extrema categoria do Tony Anderson. Ele cortou o zagueiro, ajeitou para canhota, bateu alto, aquela bola com curva para tirar do Pedro Rocha e abrir o placar para o Galo aqui em Itu. O nome do gol é dele, Tony Anderson. O placar agora marca aqui no Novelli Júnior. 1 para o Ituano, 0 para a Ponte. Que golaço do Tony Anderson, Antônio Lupe. E foi um golaço realmente, Guarizo, porque o domínio que ele fez, já limpando a marcação, depois com muito espaço, deu tempo até de levantar a cabeça, viu o posicionamento do goleiro Pedro Rocha e acertou um lindo chute no ângulo, sem chances para o goleiro da Macaca. O Ituano abre o placar. Tony Anderson, camisa número 9, coloca o primeiro gol no belo placar eletrônico aqui do Novelli Júnior. Ituano 1, Ponte Preta 0. É o primeiro gol do placar eletrônico do Novelli Júnior. Você falava do risco, Gabi Castro. A Ponte ficou mais aberta mesmo. E aí uma jogada de habilidade como essa causa o primeiro gol do Ituano. E é o primeiro gol no ano do Tony Anderson. Até então 14 jogos, nenhum gol marcado. Mas diante da Ponte Preta teve liberdade ali da intermediária. E aí soltou a perna esquerda para marcar o primeiro gol. Era um segundo tempo equilibrado, mas que a Ponte não finaliza para cima do gol do Jefferson Paulino. O Ituano foi lá, cansou de desperdiçar a oportunidade e agora acertou e vai vencendo por 1-0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Tenta chegar a Ponte pela ponta direita, cruzamento do Renato, de cabeça faz o corte o Claudinho, vem brigar pela bola o Persson, quem fica com ela é o Castro, faz o passe na frente, Novaes entrou na frente do Elvis e acabou atrapalhando. Contra-ataque do Ituano, não tem impedimento porque saiu de trás do meio-campo o Leozinho. Já chega a marcação do Castro pra cima dele, deu seta por ali o Tony Anderson, Leozinho limpou o lance, cruzou na entrada da área, ela passa!
Ituano. Pedro Rocha vai pela linha de fundo, é escanteio. O desvio de cabeça ali do Emerson quase mata o goleiro da Ponte. O Ituano por pouco não aumenta o placar, Antônio Lupi. Aquele cruzamento traiçoeiro, né? Que é sem peso a bola. Um leve desvio na defesa da Ponte e ela se perdeu pela linha de fundo. O assistente ficou na dúvida. O árbitro marcou o escanteio a favor do Ituano. Meia dúzia. Eduardo Diniz é quem vem pra bola. É impressionante como diminuiu a velocidade o Eduardo Diniz depois do gol marcado agora há pouco pela equipe do Ituano. Vai para a cobrança do escanteio, pé direito, ou melhor, pé esquerdo, lado esquerdo. Bateria antiaérea da Ponte formada dentro da área, vai para a cobrança o Eduardo Diniz. O Ituano está na frente. Sem pressa para a cobrança do escanteio, bate com arco do segundo pau. Claudinho desvia de cabeça, chegou no carrinho. Gol! Ituano! Valber! Camisa número 4, zagueirão! 15 minutos do segundo tempo. Uma jogada provavelmente ensaiada pelo time do Ituano. A cobrança na cabeça do Claudinho, que desviou lá no segundo pau. A entrada de carrinho do Valber para colocar a bola lá dentro e ampliar o placar para o Galo. Agora aqui no Novelli Júnior, 2 para o Ituano, 0 para a Ponte Preta numa tabela de zagueiros dentro da área, Antônio Lupi. Se o ataque não está numa tarde tão inspirada, a zaga do Ituano resolve trabalhar no setor ofensivo. Cruzamento, na verdade, um escanteio, cobrado pelo Eduardo Diniz. O Claudinho de cabeça dá um leve toque. O Valber, no carrinho, mandou a bola no ângulo. Quando o Pedro Rocha viu, ela já estava lá dentro. Amplia o Ituano aqui no Novelli Júnior. 2-0 para o Galo de Itu. Aí fica complicado, hein, Gabi Castro? Sem tempo para respirar, a Ponte leva o segundo gol. E é impressionante a fragilidade da Ponte, né? Foi tirar um homem de meio campo, passando ele para a zaga, colocando mais um atacante. Os espaços apareceram, ofensivamente a Ponte continua inexistente, não tem a mobilidade que eu já tinha citado no primeiro tempo. Então foi um primeiro tempo ruim e segue sendo uma etapa final também. Tenta a recuperação, a Ponte, Gabriel Novaes não domina a bola, tira o Rodrigo pro Ituano. Persson tenta girar, chega o Dudu Vieira em cima dele, tudo normal, segundo a arbitragem. Elvis faz o passe pro Renato, fica com a bola na ponta direita, deu seta por ali o Igor Inocêncio, ele preferiu cruzar pro Renato na área, corta o Claudinho. E sai aí com confiança, dando chapéu, o Eduardo Diniz. Mais um contra-ataque, põe na frente Vinícius Paiva. Castro tá no meio de 2 do Ituano. Foi bem agora o zagueiro da Ponte para fazer o corte. A posse fica com a Macaca. Pela meia direita, o domínio do Renato. Abre o jogo no meio pro Dudu Vieira. A marcação do Ituano agora um pouco mais fechada, um pouco mais atrás. O Dudu gira com a bola de um lado pro outro, procura opção. Aparece o Ramon do lado dele pela esquerda. Tá pedindo o Iago Dias. O Ramon abre o braço. O Iago não foi, ele teve que tocar curto no Gabriel Risso. A Ponte vai tocando bola de um lado para o outro para tentar agora abrir a defesa do Ituano, que rapidamente marcou 2 gols. Lançamento do lado direito, dominou Igor Inocêncio, melhor que ele. O Eduardo para fazer o corte, mas a arbitragem dá o lateral para a Ponte. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Daqui a pouco, depois da cobrança deste lateral, a gente vem com o placar do jogo. Cobrança lá dentro da área, o desvio de cabeça, Gabriel Novaes briga com Claudinho, chega cortando o Miqueias para a zaga do Ituano. Quando Eduardo Persson vai sair, recebe uma carga do Dudu Vieira. A falta favorece o Ituano no campo de defesa. 18 minutos passados, segundo tempo, Série B aqui em Itu. Ituano! 2 para o Ituano, Tony Anderson e Valber. Ponte Preta! 0 para a Macaca. Central da bola. Júlio Nascimento. 20 minutos de bola rolando em Goiânia. Vila Nova vai empatando com o Brusque em 0-0. Com esse resultado parcial do Ituano, o Galo vai passando a própria Ponte Preta e assume a 14ª posição com 6 pontos. Marco Guarizo. Vamos com tudo e você vem com a gente aqui na CBN Campinas.
O Ituano vem para o campo de ataque, tentativa do Vinícius Paiva, ficou pedindo falta, o jogo segue, a bola sobra na esquerda para a chegada do Eduardo Diniz. Volta o jogo de Eduardo para Eduardo, fica com ela o Persson, deixa com Diniz, faz a tabela. Vinícius Paiva, passe bonito na esquerda para invadir a área, cruzamento rasteiro, corta a zaga da Ponte. No cruzamento do Eduardo Diniz, a bola vai sobrar na ponta direita, tentativa de jogada ali de recuperação do Gabriel Novaes. A arbitragem marca apenas o arremesso lateral, favorecendo a equipe do Ituano à esquerda do campo de ataque. Claro que agora não tem mais pressa, um gol atrás do outro, um aos 11, um aos 15. O Ituano está na frente, 2-0 aqui no Novelli Júnior. Vai para a cobrança do lateral do lado esquerdo para o Tony Anderson, devolve a bola para a tentativa de jogada do Eduardo, que vai voltar lá atrás. O Claudinho vai deixar ela passar e vem o Elvis no pique aqui para tentar pegar o Jefferson Paulino, que está na intermediária. Faz o lançamento, busca a velocidade do Paiva. O Igor Inocêncio vê que a bola vai longe. Ela sai em tiro de meta, favorecendo a Macaca. A Ponte Preta, que trouxe um número razoável para bom de torcedores aqui para Itu. Nesse momento, a torcida da Ponte, infelizmente, quietinha, acompanhando a vitória do Ituano por 2-0. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 20 minutos passados, segundo tempo, Série B aqui no Novelli Júnior. Ituano! 2 para o Ituano. Ponte Preta! 0 para a Ponte Preta. Central da bola. Júlio Nascimento. Em Goiânia, Alisson de pênalti coloca na casinha, abre o placar. Vila Nova 1, Brusque 0. Futebol Globo CBN. Tentativa do Ramon Carvalho aqui pelo meio, a falta em cima dele. Falta para cartão. O cara tá de costa pra gente, né, Antônio Lupe? Mas a gente vai descobrir quem tomou esse cartão. Creio que seja o Miqueias. Eu tenho certeza que foi o Miqueias, camisa número 8. Chegou atrasado no tornozelo do jogador da Macaca. É o segundo amarelo para jogadores do Ituano. Vem a Ponte pela meia esquerda, trabalhando bola o Elvis. Tá sozinho o Elvis. Faz o passe lá na ponta, buscando o Igor Inocêncio. Tem 3 dentro da área, calibra o cruzamento. Inocêncio buscou o Gabriel Novaes de cabeça. Léo Oliveira chega fazendo corte para a equipe do Ituano. Ela vai sair em arremesso lateral para a Macaca, perto da bandeira de escanteio, aqui do lado esquerdo do ataque Ponte Pretano. Joga curtinho o Risso pro Gabriel Novaes. Recebe de volta, faz a tabela pro Elvis, marcado por 2. Tem que recomeçar com o Castro. Castro domina na meia esquerda, faz o lançamento na entrada da área, de cabeça chega fazendo corte, o Claudinho vai brigar por ela, o Dudu Vieira tira de cabeça a zaga do Ituano, ela sobra na lateral direita, lá perto da ponta para a chegada do Igor Inocêncio, calibrou o cruzamento de novo, ela sai fraca e o Rodrigo rebate para tirar da área, mata no peito do Dudu Vieira, a Ponte está com a posse de bola de novo, na direita o domínio para a chegada do Igor Inocêncio, trabalha, volta o jogo, Dudu Vieira, dá a sinalização ali para o Renato, que vai perto da ponta direita, Ituano fechadinho, a Ponte vai tocando bola para tentar abrir a defesa. O domínio do Ramon, vai para cima do Persson, rola na direita pro Igor, fez o cruzamento, chega de cabeça, cortando o Léo Oliveira, a bola vai pela linha de fundo, é escanteio favorecendo a Macaca, Antônio Lupe. E o Gabriel Novaes já estava prontinho para mandar de cabeça pro fundo da rede, só que o Léo Oliveira estava mais esperto ainda. De cabeça, afastou o perigo, mandou a bola pela linha de fundo, venta e venta bastante aqui no Novelli Júnior. A Ponte tem escanteio, o Elvis na bola. Se Antônio Lupe não estivesse de japona, voltaria doente para Campinas. Vai o Elvis para a cobrança, no segundo pau, a bola passa por todo mundo, vai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta, favorecendo o Ituano. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Pressa nenhuma do Jefferson Paulino, a Ponte não demonstra poder de reação, Gabi Castro. É um segundo tempo horroroso da Ponte, o que reflete a partida, porque o primeiro tempo eu já tinha criticado, tinha sido muito ruim. É um sistema defensivo que vai levando um baile do segundo pior ataque da competição. Igor Inocêncio mal, Gabriel Risso mal.
A dupla de zaga também não se encontra. Sempre quando o Ituano chega ao ataque é com perigo. É um meio-campo que deixa espaço para a equipe do Ituano. O Eduardo Persson vai comandando, vai tendo muitas dificuldades. O Dudu Vieira não consegue armar. E o ataque da Ponte também não funciona. Nenhuma finalização correta até aqui. Então uma partida muito ruim da Ponte, que agora no segundo tempo, perdendo 2-0, vai na base da raça, da vontade, tentando diminuir a desvantagem. Iago Dias faz o lançamento, Gabriel Novaes está de costa, voltou no Elvis, lançamento, sai Jefferson Paulino. Era um lance que o Elvis podia calibrar o chute, ele quis o passe para o Renato, ficou fácil para o goleiro do Ituano, Lupe. Mas a jogada foi interessante do Elvis, ele até tinha espaço para finalização. Só que de trivela, o Renato demorou para entender a jogada. Vem Ponte. Mais uma vez pela esquerda, Iago Dias acelera o jogo, dá o drible em cima do Miqueias. Corta para o Elvis no meio, espera a chegada do Igor Inocêncio. Mais uma vez para cruzar dentro da área no segundo pau. De cabeça de novo, Léo Oliveira para fazer o corte. Vai ficar com dor de cabeça o lateral do Ituano, tem contra-ataque. Vinícius Paiva tenta o passe nas costas do Castro, mas estava bem demais o zagueiro para chegar antes do Leozinho e fazer o corte. Pelo lado esquerdo vem a Ponte mais uma vez com o Ramon. Ramon dá o drible, joga na direita para o Igor Inocêncio, acionado o jogo todo. Elvis pediu a bola, ele preferiu jogar dentro da área. De cabeça faz o corte o Valber. Chega Dudu Vieira no domínio, o rebote ainda da Ponte no campo de ataque na intermediária. Faz a jogada do lado direito, o Igor Inocêncio deixa com o Elvis. Vai uma batida da bola de novo de trivela, buscou o Renato, desvio do Renato na frente do Claudinho. Jefferson Paulino impede a saída da bola e ganha um bom tempo caído no chão. O goleiro da equipe do Ituano. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere aqui com a gente tempo e placar de jogo. 25 minutos já foram jogados aqui no Novelli Júnior. Ituano. 2 para o Ituano. Ponte Preta. 0 para a Ponte Preta. Central da bola. Em Goiânia. Muito obrigado, Guariz. Em Goiânia, o Brusque empata. Após cobrança de escanteio, Denis Júnior acaba falhando. Guilherme Queiroz marca o gol de empate do Brusque. Vila Nova 1, Brusque também 1. Futebol Globo CBN. Esse Vila Nova, hein? Vem 3 alterações aí na equipe do Ituano. É a hora que todo mundo gosta de rabiscar o papel, Antônio Lupe. Vamos lá, já flagrei 2. Só tô esperando a terceira, mas vou passar. E o cara do Público e Renda me anuncia justamente quando tem 3 alterações. É parabéns. Tudo no mesmo momento. Camisa 10, Persson foi embora, entrou 23, que é o Gabriel Falcão. Falcão com a 23 está no jogo, na vaga do Persson. Saiu também o Leozinho com a 11, entrou 22, que é o Juan Carlos. Juan com R. Juan com R, isso mesmo. E aí saiu mais um que eu acredito que é o Léo. O Léo, camisa número 2, está indo embora. É, ele tá aqui, ó, saindo mancando. Bem pertinho da cabine. Isso. Só que o quarto árbitro ainda não levantou a placa. Se já levantou, eu perdi. É, eu também. Cadê o substituto? 23 está em campo. Se não me engano, é o 13, é o Léo Duarte. É o Léo Duarte. 13, Léo Duarte está no jogo na vaga do Léo Oliveira. Então vamos de novo, de forma devagar. Léo Oliveira tá fora, entra Léo Duarte com a 13. Saiu Persson com a 10, entrou 23, Gabriel Falcão. Saiu o Léozinho, 11, 22. Juan Carlos está no jogo. Posso continuar chamando o lateral direito de Léo, então, né? Fica à vontade. Muito obrigado, Antônio Lupe. E o lançamento agora é pela esquerda do Eduardo. Tentativa ali da primeira jogada do camisa número 22, que é o Juan Carlos, mas a bola fica com a posse da Ponte Preta. Quem domina é o Gabriel Risso. Do lado esquerdo já ultrapassa a linha que divide o campo, mas recebe de volta do Iago Dias. Tocando curtinho com o Castro. Ponte Preta tentando abrir a defesa do Ituano. A desvantagem é grande no placar, Antônio Lupe. Ponte com a mais em campo, porque o Léo Duarte ainda não foi autorizado a entrar no jogo. É mesmo, agora a gente está vendo ali na lateral o Léo Duarte, mas nem assim a Ponte consegue jogar, nem com um a mais, Gabi Castro. Na atual situação, nem com 2 a mais, muito ruim, a Ponte nem percebeu, né? Poderia ter jogado aqui pelo lado direito, onde estava o Vinícius Paiva, que é atacante como lateral direito. Ponte decidiu atacar do outro lado, onde estava completo. Então, é leitura de jogo equivocada. A Ponte fazendo uma partida muito ruim em Itu, mas dá tempo, 28 minutos. Se ela encontra o golzinho, ela entra de novo na partida.
O Ituano segura a bola, lançamento para dentro da área, corta de cabeça o Risso. O rebote é do Miqueias, abre na direita para a primeira participação do Léo Duarte, limpa o lance, faz o passe na frente para o Paiva. Vinícius Paiva pela direita, rolou para o cruzamento do Falcão. Passa por todo mundo, mas vai ficar o Eduardo com ela para pegar a bola. O carrinho não deu certo, fica com ela o time do Ituano rondando a área da Ponte. Agora recomeça tudo lá atrás com o Claudinho e o público, Antônio Lupe. 1.745 torcedores. 1745. 1.745 é o público total. Renda R$ 32.180. Redondinhos, R$ 32.180. Infelizmente, né? Pouco público aqui no Novelli Júnior para essa partida. Protesto. Torcida da Ponte. Já começa a pegar no pé dos jogadores, pedindo raça e outras palavras mais. Torcida da Ponte em bom número aqui no Novelli Júnior e já começa a cobrar o elenco depois desse placar. 2-0 para o Ituano, estamos com 29, restam aí 15, 20 minutos de jogo. E o time um pouco sem reação, como acabou de destacar aqui o Gabi Castro. Vem pro ataque o Gabriel Falcão, dá um drible bonito para cima do Dudu Vieira, tentativa com o Paiva, chega cortando o próprio Dudu para a defesa da Ponte. Abre na direita com o Renato, recebe de volta, rolou na ponta mais uma vez para a saída do Igor Inocêncio, lançou buscando o Renato na correria contra o Claudinho. Dá um toquinho para o lado, coloca a bola para a lateral, apenas arremesso favorecendo a Ponte. Agora sim vem o Inocêncio na corrida para fazer a cobrança. O Elvis está de costas para ele, o Gabriel Novaes está marcado, o Renato também, sem opção para cobrar o lateral, isso com o time perdendo por 2-0. Igor Inocêncio joga dentro da área para o desvio de cabeça, corta o Rodrigo, vai sobrar para a Ponte na ponta direita, a proteção ali do Eduardo para deixar a bola sair apenas em tiro de meta para o Ituano. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. Passados 30 minutos, segundo tempo, Série B aqui em Itu. Ituano. 2 para o Galo Rubro-Negro. Ponte Preta. 0 para a Macaca Alvinegra. Central da Bola. Júlio Nascimento. Jogos encerrados pela Série B, o América venceu o Santos por 2-1, Guarani empatou com o Paysandu em 0-0. Neste momento, Vila Nova e Brusque vão empatando em 1-1. Abraço aqui para Marildo Breni. Posso estar muito enganado, mas o Brigatti vai voltar para Campinas desempregado. Isso é assunto para o pós-jogo aqui na CBN com o Gabi Castro no comentário do jogo. Aqui a Ponte tenta chegar com o Gabriel Novaes, muita luta, mas o Valber na técnica consegue fazer o corte. Aí depois ele não foi tão técnico assim na hora de tirar a bola da área, ela sai em lateral favorecendo a Ponte. Teremos 3 alterações na Macaca daqui a pouco, mas por enquanto não teve autorização do árbitro, por isso o Gabriel Risso faz a cobrança do lateral com o Iago Dias. Domina o Castro, faz o lançamento em versão de jogo muito forte. Como diria o outro Gabi Castro, nem se o Igor Inocêncio tivesse 2 pulmões para pegar esse lançamento. Não, continua os erros de passe da Ponte, igual ao primeiro tempo, né? Agora é inadmissível, né? 31 minutos, a Ponte não finalizou uma, o Jefferson Paulino não fez uma defesa. A Ponte perde o jogo por 2-0 e não há finalização. Então, é uma equipe que não tem personalidade, é uma equipe que não consegue chegar ao campo de ataque e finalizar algo que é básico no futebol. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Chegada da Ponte, Gabriel Risso pela linha de fundo, tentou cruzar, espalma Jefferson! A tentativa de cruzamento quase vira um gol espírita. A bola vai pela linha de fundo, escanteio para a Ponte, Antônio Lupe. Depois de um quase golaço do Gabriel Risso, que foi no limite, mas no limite mesmo, fez o cruzamento para garantir. Jefferson Paulino espalmou. Agora o árbitro vai lá, conversa que com os jogadores do Ituano, não, é com o 7 que está indo embora. O Vinícius Paiva vai embora, entra o 16, o Marlon. Marlon com a 16 está em campo no lugar do camisa número 7, Vinícius Paiva. Tem mais uma galera para entrar ali, da Ponte, do Ituano também, o Marcel. Marcel entrou com a 14, não vi quem saiu, já confirmo. Também não. Escanteio para a Ponte.
É escanteio para a Ponte, que já vai trocar 3 jogadores. Agora o Elvis vai para a cobrança do escanteio. Todo mundo abrindo os braços aqui para o Brigatti. Acho que estão querendo logo as substituições. Não entendi o que aconteceu, não. Quem tá deixando o campo ali, ó, tá passando atrás, na sua frente aí, Lupe, ó, perto da bandeira de escanteio. Ele que saiu. Meia dúzia, Eduardo Diniz. Eduardo Diniz foi embora, entrou o 14, Marcel. Agora saiu o Igor Inocêncio, entrou o camisa número 8. Que é o Emerson Santos. Que é o Emerson Santos, exatamente. Tá entrando agora o 16, o Jean Carlos, 16 Jean Carlos, na vaga do Gabriel Risso. Gabriel Risso com a 16 tá no jogo, entrou o Dodô também, saiu o Iago Dias com a 11. 3 alterações, então já fez 4 o técnico João Brigatti, falta uma. O Ituano já queimou as 5 substituições, vai vencendo a partida por 2-0. Para a cobrança do escanteio vai o Elvis. O Eduardo sai aplaudido pela torcida do Ituano aqui nas sociais do Novelli Júnior, perto da gente. Olha o escanteio batido pelo Elvis no primeiro pau, tentou de calcanhar o Emerson Santos, que acabou de entrar, acabou cortando a zaga do Ituano. Briga de cabeça, o Jean Carlos ganha para a Ponte, primeira participação do Dodô, atropelado pelo Miqueias. Falta para a Ponte. Falta para a Ponte pela meia esquerda, essa é para jogar dentro da área porque está mais distante da linha de entrada da área. Estão na bola o Ramon e também o Elvis. Elvis, camisa número 10, todo mundo em linha, tá esperando aqui para uma jogada ensaiada na esquerda, bem no bico da grande área, o Jean Carlos. O Jean, que já jogou como ponta depois que voltou da lesão, hoje entrou como lateral no lugar do Gabriel Risso. Autorizado o Emerson, chuveirinho na área, passou por todo mundo, toque para fora! O Castro chegou por ali, a impressão que eu tive que ele deu o último toque. Ficam reclamando os jogadores do Ituano ali, mas essa bola foi para fora. O último toque do Castro, apenas tiro de meta, Antônio Lupe. Tiro de meta, a bola pegou no Castro e se perdeu pela linha de fundo. Aí o clima fechou ali entre o Claudinho e também o camisa número 18, o Emerson, que não é o Emerson Santos, é só o Emerson. Chegou a turma do Deixa Disso, o clima tá mais tranquilo, tá muito frio aqui em Itu. Tiro de meta pro goleiro Jefferson Paulino. Ele também é Emerson Santos, mas ele não pode mais chamar Emerson Santos. É isso, né? É isso. É isso. Vai para a cobrança do tiro de meta sem pressa nenhuma, o goleiro Jefferson Paulino. Ele joga lá para o campo de ataque do time do Ituano, vai brigar o Tony Anderson, chega primeiro que ele para cortar de cabeça, o Emerson Santos, o camisa 8 da Ponte, fez a falta no Tony Anderson, não segundo a arbitragem, domina o Dodô pela Ponte, faz o toque no Ramon, Ramon volta o jogo na esquerda para o Jean Carlos, chega dando um balão na bola para tirar o perigo dali, a zaga do Ituano com o Valber, ela sobra para o Emerson. Quem está fazendo a lateral direita agora na Ponte é o Dudu Vieira. A bola invertida do lado esquerdo para a jogada curtinha do Jean Carlos. Vem saindo pela ponta esquerda, rola curto com o Ramon, já aparece dando opção pela esquerda. O Ramon Carvalho faz o passe na frente com o Gabriel Novaes, que devolve mal. Também nada dá certo, hein, Gabi Castro? Vamos lá então, mas falta qualidade, não dá certo por conta dos jogadores. Para o torcedor então que está nos acompanhando visualizar a Ponte Preta que está agora em campo. Dudu Vieira passou do meio campo para a lateral direita, Emerson passou para o meio campo para a zaga, joga ao lado do Castro e do Jean Carlos. Meio campo, Emerson Santos que entrou, Ramon Carvalho e Elvis, e segue com 3 atacantes, Dodô, Renato e Gabriel Novaes. Essa é a Ponte Preta que deve encerrar a partida. Só falta a bola chegar no ataque, né, para usar esses atacantes. Não chega, não finaliza. O Renato entrou completamente fora, a bola não chega para ele, quando chega toca para trás. Gabriel Novaes não finalizou nenhuma vez. Agora entra o Dodô para tentar dar uma outra dinâmica, uma outra velocidade pelo lado esquerdo. Com o Jean Carlos é uma tentativa. Jean Carlos fica com ela pela ponta esquerda, volta o jogo um pouco mais atrás para o Ramon, pisa na bola, toca no Elvis, recebe de volta o Ramon. Deixa curtinho ali para o Emerson Santos, faz a inversão de jogo do lado direito para o Dudu. Domina, Dudu Vieira faz o passe para o Renato, em cima dele a marcação do Marcel. Ele recomeça a Ponte todo no campo de ataque, mas sem espaço para finalizar. Lançamento na ponta esquerda, buscava o Elvis. De cabeça faz o corte ali o Léo Duarte. O arremesso lateral favorece a Macaca. É pela ponta esquerda. O Elvis se movimenta para receber. Também dá opção por ali o Dodô. A bola vai para ele nas costas do Valber. Dodô recebeu. Cruzou na entrada da área, cabeçada para fora! A primeira finalização do segundo tempo é do Renato. Um cruzamento perfeito do Dodô.
que se aproveitou que lateral não tem impedimento. E aí de frente pro gol, cabeceou para fora o Renato. Chance perdida a primeira no segundo tempo pela Ponte, Antônio Lupe. Pelo currículo que tem, por tudo que já fez no futebol, o Renato não pode perder um gol desse. Depois do arremesso lateral, foi espertíssimo demais o Dodô, fez o cruzamento, a bola veio alta, só que o Renato subiu sozinho e com os olhos abertos. Tinha toda a condição de mandar para a rede, mandou por cima, por pouco a macaca não marca, ou ia diminuir o placar aqui no Novelli Júnior. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ponte tenta sair jogando. Emerson Santos entrou ali como um primeiro volante. Volta o jogo um pouco mais atrás com o Castro, que abre com o Ramon na lateral esquerda, faz o passe para o Dodô, recebe de costas, tem que girar, Jean Carlos não se movimenta, então o Dodô segura a bola, vai levando para o lado direito, faz a inversão, buscando ali o Emerson, ela passa, chega no Dudu, Dudu Vieira domina, não tem para onde passar, tem que recomeçar o jogo com o Emerson, a Ponte gira a bola, vai para um lado, vai para o outro, o Ituano fechadinho para conquistar a segunda vitória nesta Série B, a Ponte fica com uma só até agora. Vai tocando bola a Ponte, de novo, no círculo central, Emerson Santos, pro Xará, o Emerson, abre na direita pro Dudu, chega a marcação, o Dudu tem que limpar o lance, volta pro Emerson, parece aquecimento, o time da Ponte não consegue espaço, na direita, Dudu, vai pra cima, não consegue, toca um pouco mais atrás pro Ramon, é o último homem, tenta erguer na frente, buscando o Renato, a bola sai ali de cabeça, a tentativa de jogada do time do Ituano, cortou o Marcel, volta a Ponte pela esquerda, pela direita do campo de ataque, domínio do Ramon, balanceia a jogada, inverte pro Jean Carlos, aqui próximo da grande área, calibrou o cruzamento, deu um drible bonito, jogou dentro da área, Gabriel Novaes tenta ajeitar de cabeça, acaba acertando o jogador do Ituano, me parece o Rodrigo, e mesmo se não tivesse acertado, o atleta do Ituano vai ficar caindo um tempão, nossa, mas aí ele não se movimenta e a gente fica preocupado aqui, Antônio Lupe. Tá se movimentando, tá fazendo tipo um movimento ali para alongar as costas. Quer dizer, aparentemente é isso, né? Não, tá tudo bem com ele. Tá tudo bem. Mexeu a cabeça ali, é o 5 do Ituano. É o Rodrigo. O Rodrigo. O lance foi feio com o Gabriel Novaes, falta pro Ituano que vence 2-0. Agora ganhando todo o tempo do mundo, o time do Ituano. Uma última alteração da Ponte que ainda falta, só fez 4. Gabi Castro, o que você faria? Vai olhar o banco. Esse banco de reservas da Ponte, né? É difícil porque ofensivamente você tem apenas o Vinícius, que é o centroavante. E aí você poderia utilizar a bola aérea, mas o Gabriel Novaes ele é forte também, né? Então eu, do banco de reservas, acho que ninguém ajudaria neste momento. Complicada a situação da Ponte aqui em Itu. O domínio é do Claudinho com o Ituano ainda na zaga pela esquerda, faz o lançamento, busca o Chuveirinho ali na frente para o Falcão, chega roubando a zaga da Ponte, o Emerson Santos entrou bem no jogo no que diz respeito no aspecto defensivo. Ele rola na direita para o Dudu Vieira, tem que recomeçar o jogo lá no campo de defesa com o domínio do Emerson. Fica com a bola o Emerson, vai carregando, meia pressão do Falcão, a bola chega no Dodô já no campo de ataque. Ele rola na esquerda para a chegada do Jean Carlos, volta o jogo um pouquinho mais atrás para o Ramon. Ramon domina, vai para cima do Tony Anderson, foi atropelado. Falta, o Tony Anderson ergueu a mão e aí vai empurrando com o peito. É falta do mesmo jeito, não é, Antônio Lupe? É falta, foi empurrando com o peito. Quem cala consente, então ele concordou com você. Sim. O atacante foi ajudar, acabou empurrando o Ramon Carvalho, falta para a Ponte. Um golzinho agora, coloca a Ponte e fogo no jogo no finalzinho. É o Elvis que vai para a cobrança. Quem sabe para esquentar esse jogo na gelada Itu. Vai para a cobrança o Elvis. Tá autorizado. Todo mundo em fila. Dentro da área, barreira com apenas 2 homens. Vai para a cobrança o camisa 10. Elvis joga curtinho, desvio de cabeça, a bola tá viva, Novaes bateu, Jefferson! No rebote, Dodô para fora! Opera um milagre o goleiro do Ituano! Cara a cara com o Gabriel Novaes, que defesaça do Jefferson, depois do rebote a bola vai fora, Lupe! Milagre do Jefferson Paulino na finalização do Novaes, depois na sobra o Ramon
acabou acertando a defesa do Ituano, o escanteio Ponte. Já cobrado no primeiro pau, a bola sobra para o Novaes, ela sobe, ele tem que voltar um pouquinho com o Ramon, abre o jogo na direita para o Elvis, ajeitou, calibrou o cruzamento, jogou dentro da área, o corte de cabeça da zaga do Ituano, a arbitragem para e marca uma falta. Falta favorecendo o Ituano dentro da área, o toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. Agora 43 minutos jogados, é segundo tempo Série B aqui no Novelli Júnior. Ituano! 2 para o Ituano, gols do Tony Anderson e do Valber. Ponte Preta! 0 para a Ponte Preta, que acaba de perder um gol feito. Central da bola. Júlio Nascimento, que não perderia esse gol. Em andamento pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova vai empatando com o Brusque 1-1. Daqui a pouco, 6h30, jogam Ceará e Chapecoense. Um abraço aqui para o João Silva, diretamente de Hortolândia. Que falta faz um técnico que entende no banco no lugar do Brigatti. Brigatti é torcedor, escreve João. Futebol Globo CBN. Vem o Ituano trabalhando bola com o Gabriel Falcão na esquerda para o Marcel, domina o Marcel na perna direita, vai para fazer a jogada, volta um pouquinho mais atrás, recebe o Falcão, deixa com o Miqueias, o Ituano toca a bola, mantém a posse de bola no campo de ataque, passe do Marcel para frente, chegou cortando o Emerson Santos para o time da Ponte, dá um bico na bola o Claudinho, vai direto pela linha de fundo, eu ouvi um microfone abrir, quer dizer alguma coisa, Antônio Lupe? Guarizo, nesse momento o silêncio ele não comete erros. Perfeito, esse comentário do João Silva. É, a torcida da Ponte, o futebol de Campinas tem muito a melhorar nessa Série B. Vai tocando bola no lado direito o time da Ponte. Tentativa de jogada com o Renato. Vem o Marcel, que é zagueiro, né? Agora a gente vê a altura dele, Gabi Castro. É uma espécie de terceiro zagueiro, um jogador que não sobe muito pela equipe do Ituano. E ajuda a fazer essa linha mais alta do Ituano, né? O Marcel jogando mais pelo lado esquerdo, até porque o Renato começa a atuar a Ponte pelo lado direito, onde está agora. Vem para o campo de ataque a equipe da Ponte Preta. Toca para lá, toca para cá. O time do Ituano fechadinho. Quem fica com ela é o Elvis. Manda aquele 3 dedos que ele gosta para a entrada da área. Corta de cabeça o Léo Duarte. 5! Vem o Tony Anderson, domina. Vamos até 50 do segundo tempo. O Tony Anderson passou do Emerson. Tem 4 em cima dele. Lembra Denilson na Copa de 2002, mas a diferença é que a falta já tinha sido marcada. Sem pressa nenhuma, Miqueias. Faz uma embaixadinha ali antes de cobrar a falta. Manda o Léo Duarte passar. Muita tranquilidade do Ituano para manter essa vantagem até aqui de 2-0. 45-20 deste segundo tempo. Miqueias deixa a bola, agora ele volta lá atrás com o Jefferson Paulino. Goleirão da equipe do Ituano. Vai despachar para frente. Jogou o Paulino, tentativa ali no Tony Anderson, chegou cortando de cabeça ao Castro. Deixa a bola escapar o Emerson Santos, ela fica na esquerda para a jogada do Ituano ali com o Juan Carlos. Voltando lá atrás, Claudinho, último homem, despacha um balão lá para frente. Vai subir de cabeça ao Castro mais uma vez para tirar para a Ponte. Briga o Rodrigo com o Dodô que ficou procurando a bola. Chegou a ajuda do Novaes, a arbitragem não deu nada, segue o jogo. Quem fica com a posse é o Ituano com o Miqueias. Abriu na direita para o Léo Duarte, voltou para o Tony Anderson, levou uma pegada ali do Emerson Santos. A arbitragem deu a falta. Tony Anderson domina, tenta um toque ali de categoria. O companheiro não entendeu, a Ponte recupera a bola. Você já ouviu, passamos da marca de 46. Tá 2-0 para o Ituano. A Ponte tenta pelo menos o gol de honra para tentar dar um aperto no fim do jogo. Recebe o Jean Carlos, dá o drible para cima do Tony Anderson. Volta o jogo com o Ramon. Devolveu no Jean. Bola muito na frente. O Jean nem esperava o passe. O Tony Anderson vem buscar aqui na ponta direita. E ele prende bola. Ele segura a bola. Vai para cima do Elvis. Último toque é do próprio jogador do Ituano, o lateral favorece a Ponte, à esquerda do campo de ataque. O Gandula sem pressa nenhuma. Agora vai para a cobrança do lateral Jean Carlos, joga na frente, busca o Gabriel Novaes, chegou ali cometendo a falta o Valber, o autor do segundo gol do Ituano. Bola pela esquerda, para subir, para jogar na área mais uma vez o Elvis. Todo mundo subindo lá, tá chegando o Castro, tá chegando também o Emerson. Vai o Emerson Santos, vai todo mundo, só o Dudu Vieira fica perto da linha que divide o campo. Vai para a cobrança o Elvis. Elvis pela esquerda. Tá preparado para mais um chuveirinho na área. Todo mundo fica em linha lá dentro da área. O Elvis vai para a cobrança, curtinho. Chegou cortando de cabeça a zaga do Ituano com o Léo Duarte. Lateral para a cobrança do Elvis. Curtinho.
na ponta esquerda, tenta a jogada o Dodô, chega o Léo Duarte para fazer o corte, Ponte no campo de ataque no finzinho da partida. Jean Carlos na cobrança do lateral, espera alguém passar, ninguém passa, ele joga para o Gabriel Novaes, dá a casquinha de cabeça, chega cortando o Claudinho. O último homem é o Dudu. A marcação do Juan vem para cima dele, por isso o Dudu Vieira segura a bola. Toca curtinho com o Emerson Santos no círculo central. Na direita para o Emerson, pisa na bola, volta a zaga. A Ponte também parece querer que o jogo acabe. Chegamos a 48 desse segundo tempo, tá 2-0 para o Ituano. Lançamento do Miqueias, buscou no campo de ataque o Juan Carlos. A bola fica com o goleiro Pedro Rocha, depois do toque do Emerson Santos. Vem Dudu Vieira, passe na frente para a saída de jogo. Na direita recebe o Renato. O Renato já passou, agora quem está pedalando nessa bola é o Dodô. Jogada de habilidade do Dodô, perdeu, vem o Ituano, chance de contra-ataque, mas também não tem muita pressa. E aí um cartão de graça, fim de jogo. O cartão é vermelho. Vermelho, tá expulso. Tá expulso o Dodô. Camisa 7 da Ponte. Jogo já perdido, 2-0. Uma bola no meio do campo, o Dodô dá um carrinho por trás e é expulso direto. Antônio Lupe. Isso é um retrato, né, do que foi a Ponte. Desespero, tentando ali a todo momento, de qualquer jeito, para o ataque. E para complicar ainda mais a situação da Macaco, o Dodô recebe cartão vermelho numa falta direta e vai cumprir suspensão no jogo contra o CRB no próximo domingo no Moisés Lucarelli. Inexplicável, Gabi Castro. Uma expulsão dessa com o jogo já perdido, 2-0. Falta de controle emocional do Dodô, que entrou, tentou alguma coisa, mas também muito pouco, tem velocidade, mas o drible 1 contra 1 não funcionou, não finalizou nenhuma vez, e aí dá um carrinho por trás para cima de um colega de trabalho. Então é o retrato da Ponte desorganizada, mal emocionalmente, perdendo para a equipe que até então era a lanterna da competição e que ultrapassa a Ponte na tabela de classificação. O técnico João Brigatti, de fato, precisa ser cobrado porque falta padrão. Ofensivamente é uma equipe que não incomoda o adversário, não deu praticamente uma finalização correta, então tem um longo caminho pela frente. Apita o árbitro. Fim de jogo aqui em Itu. Ituano. 2 para Ituano. 0 para Ponte Preta. Os gols do Ituano marcados aos 11 minutos do segundo tempo pelo Tony Anderson. Aliás, um golaço. E aos 15, o segundo gol do zagueiro Valber. Eu vou acender o pavio da bomba. Eu vou deixar para você conversar com o Júlio Nascimento depois, Gabi. Será que a culpa é só do técnico? Vem aí a central da bola com o Júlio Nascimento. Central da bola. Júlio Nascimento. 5h52, fim de jogo no estádio Novelli Júnior, derrota da Ponte Preta para Ituano 2-0. O Ituano vai à segunda vitória na competição e ultrapassa a própria Ponte Preta na classificação. Trabalho de reportagem da CBN diretamente do gramado do Novelli Júnior. Antônio Lupe, é com você. Beleza, Júlio, vamos tentar ouvir alguns personagens da Ponte Preta. Elvis saiu aqui, estava sendo xingado, retribuiu. Deixa eu ver se o Dudu Vieira vai falar rapidinho, vai cumprimentar alguém ali do Ituano. A maioria dos atletas da Ponte já foram rapidinho pro vestiário. Dudu, posso falar com você rapidinho? Obrigado. Não quis falar, o Dudu Vieira, camisa número 5, vai deixando o campo. Julião, não sei não, hein, mas acho que aqui ninguém vai falar da Ponte. Eu não tenho visão. Tem um atleta saindo da entrevista da TV agora, ó. Ele parou para falar com a TV. Aí, vai passar por você, é o Ramon Carvalho. Deixa eu ver. Ramon, por favor, rapidinho. Você não pode só rapidinho aqui? Só para tentar explicar por que não deu nada certo hoje para a Ponte, por favor. Cara, acho que a gente pecou nos lances cruciais ali do gol do Ituano. Achei que a gente melhorou no segundo tempo, né? Tivemos 2 chances claras ali, infelizmente tomamos gols. Senti essa derrota que foi dolorida, mas a gente tem que trabalhar agora, falar menos e trabalhar mais para dar a volta por cima e conseguir os 3 pontos no próximo jogo. Obrigado. Ramon Carvalho, número 21, falando aqui sobre essa derrota da Ponte Preta por 2-0. Deixa eu ver se eu vou ter que pegar alguém do Ituano, hein, pra gente, já que estamos aqui, Júlio, deixa eu ver o Claudinho aqui, zagueiro, que participou do segundo gol. Vamos ouvir o Claudinho, zagueiro da equipe do Ituano, falando a respeito dessa vitória do Galo de Itu por 2-0. Espírito, acho que
Com a vitória, parece que as coisas melhoram, parece que o espírito é outro, mas não é. Às vezes na derrota também a gente tenta, a gente luta, a gente não entra ali para perder. A gente trabalha muito semana, a gente também não quer sair como torcedor, sair daqui, com nossa família sair daqui triste na derrota. Então a gente luta, mas é um campeonato difícil e vai ser assim, como eu falei, eu vim falando na semana, nosso time não é um time que vai dar show, espetáculo, vai ser assim, vai ser na raça, na vontade, vai ser suando até o final e aos poucos as coisas vão se encaixando. Graças a Deus, a gente agradece o torcedor que veio e agora é trabalhar bem na semana que teve mais um jogo difícil em casa. Esse é o Claudinho, zagueiro da equipe do Ituano. Só Ramon, por parte da Ponte Preta, parou para falar aqui na saída do Novelli Júnior. 2-0. Ituano vence a segunda no Campeonato Brasileiro da Série B. Júlio. Eu sei que é sempre um momento difícil, né, Gabi? Depois de uma derrota, tem essa questão aí da cabeça quente. Mas o torcedor da Ponte espera por explicações dos jogadores. São eles que estão lá em campo. Claro que a gente vai ouvir o Brigatti, as explicações do Brigatti. Mas é uma red flag, né? Um alerta aí quando os jogadores são omissos depois de uma derrota contra um ex-lanterna, que é o caso do Ituano. É isso, é a omissão fora de campo que retrata a omissão dentro de campo de uma equipe que não consegue finalizar. Teve até mais posse de bola no segundo tempo. Agora, falha na bola aérea de novo. Isso já tinha acontecido em rodadas anteriores. Ela não conseguiu no segundo tempo fazer perigo com essa posse de bola, terminou com 60%, mas era um Dodô que pegava a bola e não sabia, era um Renato que pegava a bola e não sabia, era um primeiro tempo que eu citei que não era uma equipe vertical, então a Ponte tem problema. Então por isso que muitas vezes a gente precisa cobrar do treinador, porque o que fazer com essa posse de bola? Por que não finalizar? Qual é o tipo de jogada que está sendo criada? O que está sendo treinado e por que isso não está sendo colocado em prática ao longo da partida? Fora de casa, a Ponte está muito mal. Foi plenamente dominada pelo Goiás, tomando um 3-0. Foi plenamente dominada pelo Operário e marcou um gol no finalzinho de empate. Foi plenamente dominada pelo Chapecoense e conseguiu segurar. E hoje, mais uma vez, acabou sendo derrotada por 2-0. Então, fora de casa, a produção da Ponte está muito ruim. É uma equipe omissa, é uma equipe que não consegue chegar ao campo de ataque e incomodar o seu adversário. E isso é muito preocupante. 7 rodadas. O campeonato está passando e a gente não vê a evolução da equipe. Perfeito. Bom, Lupe, todo mundo já desceu pro vestiário, né? Não tem mais ninguém por aí, né? Todo mundo já no vestiário, Júlio. Ponte, daqui a pouco vem o João Brigatti para a entrevista coletiva. Jogadores todos já no vestiário. A Ponte que volta ainda hoje para Campinas e começa a preparação para o duelo contra o CRB. Daqui a pouco a gente volta aqui direto do Novelli Júnior com a entrevista coletiva do técnico João Brigatti. A torcida pegou no pé do treinador, viu? Depois do jogo, a torcida xingou também o treinador da Macaca, Júlio. Até foi uma pergunta do Guarizo, né? O Guarizo deixou essa reflexão, o Gabi, e eu já vou antecipando aqui para você, que eu vou ler algumas mensagens aqui do nosso WhatsApp e muitas mensagens contrárias ao trabalho do Brigatti. A gente sabe como funciona a cultura do futebol, não me surpreende esse tipo de mensagem, mas no balanço frio, você acha que é um momento de avaliação ao que executa o Brigatti à beira do gramado da Ponte? Acho que ele tem a total confiança do presidente Antônio Eberlin. Não acho que está na corda bamba o treinador pontepretano. O que eu acho é que o trabalho precisa ser questionado. E quando eu falo isso, ele tem um grau de responsabilidade. É uma equipe que não tem evoluído. É uma equipe que mais uma vez não jogou bem. É um ataque que não funcionou. É um meio-campo que deixou muitos espaços. E mais uma vez a bola aérea fazendo efeito contra a equipe pontepretana. E algumas alterações questionáveis também. A partir do momento que você tem um homem de meio-campo que termina a partida como lateral direito, um outro homem de meio-campo que termina quando zagueiro, quando você não faz as 5 alterações, você tem um problema de elenco também. Então eu acho que tem muito a ser analisado entre a diretoria em questão de elenco e entre o treinador pontepretano, que sempre quando faz as alterações não consegue melhorar a equipe. Eu tô lembrando aqui, né, Gabi, os jogos da Ponte e dá pra dizer que Ituano e Goiás, que são aí derrotas mais doloridas, né, pro torcedor, porque mesmo que tenha perdido em casa pro Santos, a gente tá falando de um time que provavelmente estará no G4 ao término do campeonato, né? Então, mesmo que tenha sido uma derrota dentro de casa, dá para colocar como um resultado compreensível.
mas aquela atuação contra o Goiás foi uma atuação que assustou, e pela reação da torcida hoje, no segundo tempo principalmente, o jogo contra o Ituano tá naqueles jogos que é melhor esquecer, né, Gabi? É porque a Ponte estava enfrentando uma equipe muito frágil também. O Ituano, ele é muito limitado tecnicamente. Não é à toa que tem o segundo pior ataque da competição. Até então, o Ituano só tinha feito 3 gols. Hoje marcou 2. Mais da metade de toda as 5 rodadas, as 6 rodadas até então, hoje o Ituano conseguiu marcar. E tem a pior defesa da competição com 12 gols. E a Ponte não conseguiu marcar um gol contra a pior equipe da competição, porque até então era o Lanterna. Então isso mostra uma fragilidade muito grande da Ponte também. Tem problemas de criação. O Elvis fica 20, 25 minutos ausente do jogo, e quando isso acontece, a Ponte ela não consegue produzir. E aí, se a Ponte não consegue produzir, o adversário ele se anima. Então, diante de toda essa fragilidade que já foi citada do Ituano, ele vai se animando na competição e da partida. E aí vai perdendo chances. No primeiro tempo já perdeu. E aí, quando você expõe mais o seu meio-campo e você não consegue produzir, o Ituano foi lá e aí, a partir da finalização do Tony Anderson, e logo em seguida, 4 minutos depois, na bola aérea, numa cobrança de escanteio, o Valber consegue pegar a segunda bola e marcar o segundo gol. Isso mostra uma equipe que tem muitos problemas e que não consegue reagir. E tem problemas emocionais, porque toma o primeiro gol, 4 minutos depois já toma o segundo gol, e mais uma vez você tem uma expulsão. Na última rodada foi no banco de reservas, o Matheus Regis. Hoje foi o Dodô numa partida já definida, no último lance, num carrinho por trás, sem nenhuma necessidade. Então é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser conversado para saber o que está acontecendo, por que a equipe não está rendendo e por que emocionalmente tem tantos problemas. Já aconteceu isso com o Gé e agora acontece com o Dodô. Então a gente volta a citar o problema do lado mental, do lado psicológico dessa equipe pontepretana. Vamos aqui a alguns registros, né? A participação dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp da CBN. Você, ouvinte, fique à vontade para participar e mandar o seu recado também. 991869070. 991869070. Microfone aberto para Antônio Lupe. A qualquer momento pode nos acionar aqui diretamente do Novelli Júnior. Boa noite, amigos da CBN. Que vergonha! Vamos fazer uma volta contra o Santos, perdendo de 3, não fez todas as substituições, hoje tirou um zagueiro e colocou o Emerson na zaga, matou o time, não fez todas as substituições de novo, perdendo o jogo, ou seja, não tenta mudar, pelo amor de Deus, Renato não dá, veio passear em Campinas, técnico muito fraco, substitui mal, o pior o time é o Paulo Kikuchi, que faz a análise dele aqui no WhatsApp. Confesso que ando um pouco decepcionado com o nível de atuação do Renato, viu, Gabriel Castro? Ainda não veio para Campinas, né? Aquele Renato artilheiro do CRB, que joga centralizado, que sabe jogar também pela ponta, que é artilheiro, é muito bem dentro da área. Esse Renato não veio para Campinas. Não sei se está com um problema físico, se desde que chegou a Campinas. É verdade que também ele não conseguiu ter sequência, mas muito por conta dele. Para você ter sequência na equipe titular, você precisa de boas atuações. E o Renato, eu não lembro de nenhuma boa atuação. Ele chegou no início do ano, nós já estamos acabando o mês de maio e a gente não tem uma boa atuação do Renato. Então é um jogador que está devendo muito, veio com a esperança de ser artilheiro da Ponte, veio com a esperança de ser titular dessa equipe, mas muitas vezes não conseguiu ficar nem no banco de reservas. Então, de fato, se é com problema físico, se tem algum outro problema, está devendo muito o atacante pontepretano. Um abraço para o Derivaldo Souza, saindo para correr 10K, mas ouvindo a CBN. Estamos há mais de um ano sem técnico, que vergonha. Abraços, grande Samuca Fidelis, retornando de Itu, ouvindo a CBN. Boa tarde, amigos. Aqui é o João Silva, de Hortolândia. Que falta faz um técnico que entende no banco da Ponte. O lugar do Brigatti é na torcida. Escreve aqui o nosso ouvinte João Silva. Agora pode fechar o caixão, hein? Camisa 10 está pesado, escreve aqui o Igor, criticando a forma física do Elvis. O Elvis estava reclamando hoje, que a bola não estava chegando, que as triangulações não estavam saindo.
tem uma participação dele nisso tudo ou realmente o time não estava colaborando para o jogo do Elvis hoje, Gabi? As duas coisas, né? O Elvis, ele é reclamão de fato, mas não é fácil também, porque ele olha pro lado, ele toca a bola redondinha, volta quadrada e às vezes nem volta. Isso vai irritando o atleta, é óbvio. A fase já não é boa, a Ponte já tá perto da zona de rebaixamento, já tá na parte de baixo. E aí você não consegue produzir. Fisicamente a gente sabe dos problemas do Elvis. Então muitas vezes vem bola aérea, ele nem sobe para disputar porque ele sabe que vai perder. A bola precisa chegar no pé dele, porque se for 1 metro pro lado, muitas vezes ele não consegue chegar na bola. Então ele tem problema também. Agora, é difícil jogar, porque quando ele faz um lançamento, não devolve, a tabela não acontece. Então, acho que tem a irritação exacerbada do Elvis, mas tem a dificuldade de jogar com os homens de meio campo que a Ponte tem hoje. Perfeito. Aqui o nosso ouvinte é o Gilmar. Gilmar, sempre com a galera da Fazenda. Parabéns, Eberlin. Ironicamente, escreve aqui o nosso ouvinte... Não dá mais, fora Brigatti, Rogério taxista da rodoviária de Campinas. Tá criticando aqui o trabalho do professor Brigatti. O jogo do Guarani foi horrível, o jogo da Ponte também tá fraco. Escreve aqui o Anísio Almeida. Realmente, final de semana pros times de Campinas não foi de um futebol vistoso, né? Ficaram devendo, né? Os nossos times aqui. E já se liga um sinal de alerta para os dois, né? O Guarani na zona de rebaixamento e a Ponte se aproximando dela. Então, a gente torce aqui e acende esse alerta, né, Gabi? Justamente porque nós queremos ver o futebol de Campinas fortalecido aí durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Alerta ligado dos dois lados, exatamente. As duas equipes têm apenas uma vitória na competição, tanto o Guarani quanto a Ponte Preta. As duas conquistadas em Campinas. O Guarani ontem mais uma partida ruim diante do Paysandu, chegou a ter posse de bola, mas mais uma vez faltando personalidade, ataque do Guarani não funcionando. E hoje idem, faltou personalidade para a Ponte aqui diante do Ituano também, viu? E acho que duas coisas aconteceram hoje em Itu, o Júlio. A gente está citando que a Ponte jogou muito mal, é verdade, a transição foi lenta. Eu citei no primeiro tempo que houve erro de passe, até por isso deve ter sido a saída do Luiz Aquim, que certamente o João Brigatti ele vai falar isso ao longo da entrevista coletiva, que essa saída de bola estava muito complicado, que o lado direito estava exposto, eu concordo. Agora, tem um outro lado também, a Ponte perdeu gol no segundo tempo, tá? O Renato perdeu um gol que não pode acontecer de cabeça e o Gabriel Novaes cara a cara, tudo bem, milagre do Jefferson Paulino, teve um tempo de reação muito forte, mas jogou em cima do goleiro do Ituano também, então é gol perdido. Então no finalzinho a Ponte desperdiçou 2 vezes. Se o Renato faz o gol de cabeça sem marcação, se cara a cara o Gabriel Novaes faz esse gol também, é 2-2. Aí seria um jogo ruim da Ponte com um ponto conquistado. O que a gente vai analisar agora é um jogo ruim da Ponte com uma derrota, com um ataque não funcionando. Então os atletas também perderam gol. A gente cobra aqui da comissão técnica, a gente cobra uma falta de padrão, questionamento de algumas alterações, mas dentro de campo os atletas também precisam ser cobrados, porque o Renato perdeu gol, o Gabriel Novaes perdeu gol e no primeiro tempo o Iago Dias também teve oportunidade. Bem lembrado pelo Gabi, algumas oportunidades, né, desperdiçadas pela Ponte, a produção ofensiva hoje da Ponte é tema aqui também dos ouvintes, só lembrando que nos minutos finais o Dodô foi expulso por estar fora do jogo contra o CRB. Boa tarde, pessoal, ficou muito evidente que o técnico da Ponte perdeu o elenco, até quando vamos perder os nossos jogos por teimosia da diretoria. Melhor sorte, o 2-0 ficou barato, é o Renato quem nos escreve aqui pelo WhatsApp da CBN. O time sub-20 está com 7 jogos, 6 vitórias, só 3 gols sofridos. Tem peças... Tem peças muito melhores que o profissional, é só usar. Grande Rodolfo, o Rontz, está mandando aqui a mensagem dele pelo WhatsApp do Futebol Globo CBN Campinas. 6h09. Vamos aqui para um rápido intervalo. Na volta a gente elege o craque do jogo, quem é que foi mal. E é claro, traz mais análises de Gabriel Castro sobre a derrota da Ponte para o Ituano pelo placar de 2-0. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne.
Ituano, Ponte Preta. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ituano, Ponte Preta. Central da Bola. Estamos de volta aqui com o Central da Bola. Microfone aberto para... Será que Antônio Lopes está na nossa escuta? Se Antônio Lopes estiver nos escutando, diga... Oi, vocês me ouvem? Oi, Júlio, você me ouve? Sim. Ah, pois não, já diria o outro. Ai, que beleza. Daqui a pouco o Lupe traz as palavras do professor Brigatti aqui dentro do Central da Bola, mas agora vamos eleger o melhor em campo. Vai ser difícil, hein? O craque do jogo. Marco Guarizo, quero ouvi-lo, meu caro, para você o melhor em campo de Ituano 2, Ponte Preta 0. Resiliência, boa atuação, até citei na transmissão algo que aconteceu quando ele jogava no ABC, que foi o nome envolvido lá naquela história das apostas, né? Pelo golaço e por tudo que fez no jogo, atrapalhando muito a defesa da Ponte, craque do jogo para mim é o Tony Anderson. Quem diria, hein? Quem diria? Esse é um jogador de altos e baixos, mas hoje fez um golaço contra a Ponte Preta, sem chances para Pedro Rocha. E aí, meu caro Gabriel Castro, para você, quem foi o melhor em campo, hein, Gabi? Tenho menções pelo lado do Ituano, né? Pelo lado da Ponte, absolutamente ninguém. O Valber, zagueiro, eu acho que foi bem, em determinado momento conseguiu anular o Gabriel Novaes, que tem uma certa mobilidade, fez alguns desarmes importantes, tanto por baixo quanto na bola aérea. Gostei do Eduardo Persson também. O Leozinho fez uma fumaça, demonstrou uma certa habilidade, perdeu alguns gols, mas foi bem. O Tony Anderson marcou um golaço também. Erra uma barbaridade, né? Falta de pontaria, mas enfim, conseguiu marcar um golaço. Mas o meu voto vai ficar pro Vinícius Paiva, tá? Gostei da fumaça que ele fez, levou a melhor para cima do Igor Inocêncio praticamente o primeiro tempo inteiro. Quando teve fôlego no segundo tempo foi bem também. Então, quando o Dudu Vieira foi ajudar o Igor Inocêncio, também ficou para trás. O Luiz Hakim, que era o zagueiro da Ponte pela direita, também não achou. Então, gostei do Vinícius Paiva. Então, meu voto vai por ele. Pela produção ao longo de toda a partida, eu acho que ele foi o que mais conseguiu incomodar e produzir ofensivamente para a equipe do Ituano. Muito bem, Paiva recebe um voto, Tony Anderson recebe outro. E para você, Antônio Lupe, o craque do jogo. Lupe. Júlio, eu vou ficar também com o Tony Anderson, golaço que ele fez. Meu voto é no Tony Anderson. Muito bem, então o Tony Anderson, então, do Ituano, eleito o craque do jogo, recebe o voto da nossa equipe como melhor em campo. E se tem o melhor, também teremos o pior. O pior em campo.
Na mesma ordem, começa por você, Marco Guarizo. Eu ia votar nos 16 jogadores que participaram da partida, né? Claro que é um exagero, porque o Pedro Rocha, por exemplo, não teve nenhuma culpa nos gols. Mas quando o jogo já está perdido, 2-0 nos acréscimos, você fazer uma falta por trás para ser expulso, só pode ser o Dodô, né? Porque prejudicou a Ponte. No jogo de hoje não, porque já tinha acabado, mas já fica fora da próxima rodada. Merecia até entrar para a caixinha do clube. Dodô, para mim, o pior em campo. Dodô, expulso no finalzinho, tá fora do jogo contra o CRB. Mais um problema para o técnico Brigatti. E aí, Gabi Castro, para você o pior em campo? É uma atitude que precisa ser muito bem analisada e punir o atleta que dá um carrinho desse no final, podendo até machucar o jogador do Ituano. Então, de fato, o voto do Guarizo é muito bom para cima do Dodô. Também fica aqui como uma menção, muito mal. Só correu, mas não conseguiu finalizar, nem teve o drible. Luiz Raquim muito mal hoje, Gabriel Risso muito mal também, lateral esquerdo Ponte Pretano, mal apareceu no ataque e também o Leozinho deitou e rolou pra cima dele, mas o meu voto hoje vai ficar pro Igor Inocêncio, tá? Não gostei dele defensivamente, acho que foi muito mal e por isso ele foi substituído e aí jogou improvisado o Dudu Vieira, pra você ver o problema, quando um improvisado vai melhor do que você, é porque você fez uma partida muito ruim. E ofensivamente também não conseguiu produzir, não chutou, não cruzou. Então foi mal defensivamente, foi mal ofensivamente, então fica com o Igor Inocêncio. Mas Júlio? O Dodô, de fato, foi muito mal. Antônio Lupo, pois não? Não teremos entrevista coletiva do técnico João Brigatti. É estranho. Pois é. Não me lembro do Brigatti com a presença, né, de pelo menos um veículo da imprensa não falando. Pois não, Lupi? Só para contextualizar, a sala de coletiva aqui do Novelli Júnior acontece a coletiva do visitante e depois a coletiva do Ituano. O banner da Ponte já estava colocado ali, a imprensa de Campinas, Rodrigo Castro estava aqui, vou citar também Pedro Lino do Portal Futebol Interior, estava o Heitor Fredo do Grupo Bandeirantes, aguardando a chegada do João Brigatti. A assessoria de imprensa veio e comunicou que não teremos entrevista com ninguém, nem treinador, nem a coletiva do Brigatti e com nenhum jogador. Então, portanto, o torcedor da Ponte vai ficar sem explicações sobre a atuação da equipe contra o Ituano. Júlio. Não sei se algum de vocês avistaram, Lupe, minha pergunta vai para você, mas se os companheiros de repente avistaram ele, podem mencioná-lo também. O presidente Marco Antônio Eberlin foi visto nas tribunas hoje do Novelli Júnior? Olha, eu não vi. Eu também não vi. Eu vi outros dirigentes da Ponte. O presidente eu não vi. Porque muitas vezes, até em situações assim, ou o próprio Eberlin, né? Imagino que se fosse no Moisés Lucarelli, provavelmente se o técnico não falasse, o presidente falaria, né? Mas sem essa convicção de que ele está na casa, muito me soa estranho a não coletiva do Brigatti, Gabi. Não falar é sempre muito ruim, tá? Porque ou você vem a público e fala que o treinador está demitido, ou você deixa ele justificar e ao longo da semana você o demite. Eu acho que precisa dar uma resposta ao torcedor Ponte Pretano, a atuação que teve hoje, as justificativas das alterações, da falta de evolução. Então fica esse mistério no ar, entendeu? Por que ele não vai falar no dia de hoje? Vai vir algum comunicado daqui a pouco? Então eu acho que sempre a não comunicação é a pior das decisões. Deixa o treinador dar entrevista coletiva, ele se justificar do porquê das alterações, o que ele gostou, o que ele não gostou, e depois você toma alguma atitude. Ele continua ou não, ele não continua. O não falar é sempre péssimo. Deixa eu invadir um pouquinho o espaço, Júlio e Gabi, porque é o seguinte, a hora que o Lupe começou a relatar, eu pensei alguma coisa, olha, a assessoria do Ituano quer que o Alberto Valentim fale logo, por isso... Mas aí com banner montado, ou seja, não foi isso que aconteceu. É muito estranho, a não ser que eu não saiba, vocês possam me falar, tem algum voo de Campinas para Itu, que a Ponte tem que sair rápido de Itu para Campinas, né? Não faz o menor sentido, gente. Pois é, todos aqui já manifestando, né, opiniões no WhatsApp da CBN sobre a não participação do Brigatti. Por favor, Brigatti, ajude a Ponte, peça demissão. Fred, final telefone 4355, escreve aqui no nosso WhatsApp.
O Samuca, meu voto de pior em campo é para Brigatti. O time que já estava ruim piorou com a substituição, porque ele tira o zagueiro para colocar o atacante e desmonta o esquema. A opinião do Samuca aqui, que estava presente, inclusive, no Novelli Júnior, palpitando aqui no WhatsApp da CBN. O Gé está igual ao caso Regis. Ou a Ponte toma uma atitude, ou vai ficar pior do que está. A Ponte precisa do Gé, o Luiz Torres. Bom, Luizão, pelo que eu entendi e pelo que foi explicado pela assessoria, o Gé está gripado, o que faz sentido devido ao tempo atual, né? Essa virada de tempo, muita gente fica gripada, eu mesmo fiquei gripado aí recentemente. Então eu acho que não é uma fake news a gripe do Gé. E entendo isso por quê, Gabi? Porque ele entrou contra a Chape e deu uma movimentação ali, entrou bem. Então eu imagino que o Gé aos poucos será reintegrado nesse time da Ponte e vai brigar por titularidade. Eu acho que se fosse para dar aí um banco nele, um gelo, né, como se diz na gíria, esse período já se concretizou e acredito, eu pelo menos estou acreditando na versão que ele está gripado. Entendo que é um caso também de saúde, de doença, e como o futebol hoje está muito físico, né? O jogador precisa correr hoje 8, 9 quilômetros, se está gripado, se não está 100%, podendo contaminar até outros do elenco, a gente não sabe o grau, se está com febre ou quando está passando mal, poupa o atleta, primeiro pensando na saúde do atleta, depois pensando na saúde do elenco, para depois, na próxima rodada, contar com o atleta também. Neste caso, eu entendo, então, que por conta da saúde, o Gé não atua. Ô Júlio? Sim. O ônibus da Ponte ainda tá aqui, tá? Eu tô aqui do lado de fora ainda acompanhando a movimentação. Tem alguns carros, eu confesso que eu não sei, porque eu não tenho conhecimento dos carros de quem que é, mas uma movimentação intensa ali com alguns dirigentes da Ponte. Não sei se é o próprio Brigatti, não sei, não tenho informação, mas tem uma movimentação diferente do que acontece normalmente, né? E assim, você tá nessa há muito tempo, assim como eu, Gabi Castro também, Guarizo também. Quando o técnico não fala na coletiva ou teve algum problema grave, vai acontecer aquilo que a torcida tá pedindo. Tem sido muito comum, inclusive, técnicos darem coletiva, né, Gabi, e depois serem demitidos, né? Então... Mas é claro, o não falar é a pior coisa. Deixa justificar, deixa ele explicar por que ele fez as alterações, por que a equipe não está evoluindo, o que está acontecendo com a Ponte, mesmo o caso Gé, se foi uma gripe, se foi para poupar o atleta, ou se está acontecendo alguma coisa, precisa vir dar explicação, precisa falar, não para nós da imprensa, para os torcedores. O João Brigatti é quem treina essa equipe, é quem faz as alterações, é quem está no dia a dia com os atletas, então por isso que seria necessário. Ou vem algum outro dirigente e fala, o técnico João Brigatti não faz mais parte da equipe, então por isso, a partir de agora, ok, aí a gente entende, entendeu? Agora, o não falar, fica essa história, será que foi, será que não foi, tava de cabeça quente, tá nervoso, vai tomar uma decisão, então isso é sempre muito ruim. Pois é, fica aqui a nossa expectativa em relação, né, ao futuro do professor João Brigatti. Repetir então a informação de Antônio Lupe, que está no Novelli Júnior, acompanhando a Ponte. João Brigatti não concederá entrevista coletiva. A assessoria da Ponte montou ali, né, todo o backdrop, fez ali toda a organização para a entrevista coletiva do João Brigatti e foi informada que não haveria entrevista coletiva. Então, existe já uma pressão em cima do trabalho do João Brigatti e a não entrevista coletiva pelo menos gera espaço para uma especulação de quedas ou mudanças na comissão técnica da Ponte. A gente está aqui apurando a situação envolvendo o professor João Brigatti. São 6 horas e 23 minutos, vamos para o comentário do jogo. Gabriel Castro vai analisar detalhe por detalhe da derrota da Ponte contra o Ituano. O comentário do jogo. Gabriel Castro, fique à vontade, meu caro. Vamos lá então, Júlio, já que não teremos as justificativas do técnico João Brigatti, eu acho que a equipe da Ponte ela oscila muito na partida. Hoje no primeiro tempo ela foi 15/30,
15 minutos ela foi bem, nos primeiros 15, os outros 30 ela foi mal e no segundo tempo foi pior. Aí foi 10-35. Ela conseguiu 10 minutos voltar com um ímpeto parecido com o início do primeiro tempo, mas logo depois já vieram os 2 gols da equipe do Ituano. Então isso é um problema que o João Brigatti, ou o próximo treinador, precisa consertar. Esta oscilação dentro da partida. E aí essa oscilação acontece quando a Ponte tá bem, ela não conseguiu o gol contra o Ituano, quando ela tava mal, ela sofreu os 2 gols. Então é sempre assim, né? Você tá bem na partida, tá, mas o que você produziu? Você conseguiu fazer o seu gol? Não. Aí quando você tá mal, você vai lá e toma 2 gols. E isso mostra uma fragilidade. Durante toda a partida, 2 finalizações corretas, sendo que uma foi um cruzamento do Gabriel Risco, o Jefferson Paulino conseguiu fazer a defesa. E a outra foi a defesa cara a cara para cima do Gabriel Novaes. Então é um outro problema, ofensivamente, cria muito pouco, finaliza muito pouco, não sei se por falta de confiança, se não consegue espaço, falta de mobilidade para você sair da marcação e fazer essa finalização. Então hoje, mais uma vez, o ataque deixou muito a desejar. As alterações que os torcedores estão criticando ao longo da jornada, no final, ficou uma coisa muito estranha, ficou um Frankenstein, equipe da Ponte, toda remexida ali. Eu tive que montar a equipe da Ponte, falei, peraí, deixa eu ver aqui. E aí eu comecei a anotar. Bom, então Dudu Vieira, que é meio campo, tá de lateral direito. O Emerson, que é meio campo, que tá na zaga. Então olha o problema que você tem. É o Jean Carlos, que nas últimas vezes entrou como ponta, retorna a ser lateral esquerdo. E aí você tem os 3 atacantes, o Dodô, o Renato e o Gabriel Novaes. Dodô, uma besteira fez no final, precisa ser cobrado, você não pode perder o jogo, dar um carrinho por trás no meio-campo, ser expulso da maneira como ele foi. Prejudica no próprio jogo, prejudica para o próximo. A gente já está falando do erro de elenco da Ponte e para o próximo jogo, mais uma vez, você não vai ter um atacante. Hoje já não teve o Matheus Regis, que estava suspenso. Na próxima rodada não vai ser o Dodô. O atleta precisa ser cobrado, ele precisa ter responsabilidade, ele precisa entender a camisa que ele está vestindo, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Além do Dodô, o Renato ainda não estreou com a camisa da Ponte, chegou em janeiro, foi artilheiro do CRB na última temporada, veio para ser titular e não conseguiu atuar. Então eu acho que a Ponte tem problema em todos os setores. Defensivamente hoje foi mal, mais uma vez tomando gol de bola aérea. Saída de jogo da Ponte tem muitos problemas, ela não consegue. O meio-campo acabou dando espaço quando ele desfez o esquema com 4 homens no meio-campo. E o ataque apenas 2 finalizações corretas. Então olha quantos problemas tem. Problema na defesa, problema no meio-campo e problema no ataque. Então, se o técnico João Brigatti permanecer no cargo, precisa ser cobrado da falta de evolução. Se vier um novo treinador, precisa dar um padrão para essa equipe, porque a Ponte está na parte de baixo da tabela e hoje acabou sendo não dominada porque ela teve mais posse de bola, mas ela foi inferior ao Ituano, que até então era o lanterna da competição, Júlio. Maravilha, Gabi Castro. Quero agradecê-lo pela companhia aqui em mais uma grande jornada e que a Ponte Preta consiga se recuperar nos próximos jogos a partir do confronto contra o CRB. Gabi. Tá certo, Júlio. A gente segue acompanhando então, certamente esta semana bastante agitada pelos lados do Moisés Lucarelli, justificativa do porquê não tivemos a entrevista coletiva, se teremos então troca de treinador e uma evolução, porque a cobrança da torcida já veio para cima do elenco e para cima dessa comissão técnica. Marco Guarizo, que transmitiu com brilhantismo a partida da Ponte Preta. Infelizmente o resultado não foi positivo para o time de Campinas. Guarizo, até a próxima. Ótima volta para você, meu caro. Obrigado, Júlio Nascimento. Grande abraço para você. Sempre um prazer trabalhar ao seu lado dessa equipe toda da CBN Campinas. Até a próxima. Valeu, já deixo um abraço e também Naldo Araújo, que teve aí um trabalho muito bom na técnica de externa aqui com o Marcelo Abreu nos botões mágicos da CBN. Antônio Lupi, seu destaque final, meu caro. Sem entrevista coletiva. Foi assim que a Ponte Preta foi embora para Campinas. Na verdade, ainda está aqui no Novelli Júnior, né? Os jogadores estão entrando no ônibus para ir em direção ao Moisés Lucarelli. A Ponte volta a jogar domingo, dia 2 de junho, às 4 horas da tarde, contra o CRB, no estádio Moisés Lucarelli. Dodô, expulso no finalzinho do jogo, é desfalque certo para a comissão técnica. Promete ser uma noite longa, Antônio Lupi. Um abraço, até a próxima, meu amigo. Valeu, Júlio. Ótima noite para você e para os ouvintes da CBN. Valeu, esse o Lupi com todos os detalhes.
agradecendo todas as participações aqui pelo nosso WhatsApp, muitas participações, e a gente, claro, amanhã às 11 horas da manhã no CBN Esportes vai trazer toda a repercussão dessa derrota da Ponte Preta fora de casa contra a equipe do Ituano. Para você que nos acompanhou durante toda a jornada, desde as 3h30 da tarde, ótima noite para você e uma grande semana pela frente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente! Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 8.